Veiga e Gomes de cabeça fez o gol depois do lançamento do Veiga, mas a falta foi em cima de quem? No Flaco Lopes, que deu uma cavadinha. Então Flaco Lopes, para mim, participou dos 3 gols, fez um, deixou dele e ajudou o Palmeiras a se manter na briga por vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Flaco Lopes, Ulisses Costa, o melhor em campo. Vamos só repetir melhor em campo aqui da Bandeirantes, o Flaco Lopes pelo Leandro Quesada. Vamos só repetir os próximos jogos, por favor. Os próximos, bom, Flaco Lopes, né, é o melhor em campo. Sim. Os próximos jogos do Palmeiras: Palmeiras e São Paulo, mando do Palmeiras. Sim. Palmeiras e Botafogo. Sim. E depois Mirassol e Palmeiras. Sim. Quer saber da Ponte? Ponte tem 2 pontos a mais que o Palmeiras nesse momento. E restam 9 pontos para serem disputados. Que tá brigando diretamente com o Palmeiras aí. Ponte e Botafogo, viu, Duval? São Paulo e Ponte Preta. E Ponte Preta e Bragantino. Futebol da Bandeirantes para você. Final de jogo em Limeira, Internacional de Limeira 0, Palmeiras 3. Maurício, Flaco Lopes e Gomes fizeram os gols. Na Bandeirantes está chegando o Rogério Assis para trazer a emoção do São Paulo com o Velo. Futebol da Bandeirantes continua, vem com a gente. Bom trabalho, Rogério. Rogério Assis. Valeu, Ulisses! Vamos seguindo no futebol Bandeirantes. São Paulo e Velo jogando em Brasília. São Paulo vindo de um resultado ruim, empatando com a Inter de Limeira. O Velo lá embaixo da classificação. 9h24 da noite, times em campo. Vamos confirmá-los para você. O tricolor Paulo do Vale. O tricolor. Vamos lá, Rogério. São Paulo confirmado pelo técnico Luiz Ubeldia. Força. Henrique Carmo e Rian Francisco. E agora o Velo Clube. Em busca de pontos para se livrar do rebaixamento, o Velo Clube do ex-atacante Guilherme Alves, que escala Pablo no gol, camisa 1, Carlos Manuel 2, Rafael Ribeiro 3, Gabriel Mancha 4, Léo Campos meia dúzia, Júlio Vaz camisa 5, 7 para Pedro Favela, 8 Léo Baiano, 10 Silas, 11 Jefferson Lim e 9, 4 gols no Paulistão até aqui, Daniel Amorim. Na reserva do Velo. À disposição de Guilherme Alves, Dalton o goleiro. E também Fábio, Pedro, Renan Siqueira, Pedro Cacho, Lucas Duni, Cauari, Vinícius Leite e Caio. Quem apita em Brasília, São Paulo e Velo? A arbitragem é de Mariana Nani Batalha, auxiliada por Daniel Luiz Marques e Fabrini Bevilacqua Costa. No VAR, Thiago Duarte Peixoto.
Hino Nacional Brasileiro em Brasília. São Paulo e Velo, com Zubeldia colocando muitos titulares. Opinião na Bandeirantes. Para São Paulo e Velo, alô, Alexandre Pretzel. Grande abraço, Canhão, um abraço PDV, toda a nossa equipe técnica. Até achei surpreendente a escalação de São Paulo. Ele só deixa o Igor Vinícius fora, coloca o Cedric desde o início como titular. Será para dar ritmo pro jogador que veio da Premier League, português? Mas por quê, hein? Se não tem confiança no Igor Vinícius. E no gol joga o Jandrei porque o Rafael tá machucado. O Alan Franco volta e o Alan Franco é titular. Sabino fica no banco. Acho que bateu água no queixo, viu? Depois do empate contra a Inter de Limeira, perdeu para o Bragantino. Então não daria para correr risco contra o Velo Clube, que é o lanterna da competição. Então o Zubeldia recorre aos titulares para ganhar o jogo hoje. Favorito São Paulo. Depois não perder para o Palmeiras. Entendo o que eu estou dizendo. Sabe por quê, Canhão? Porque depois Ponte Preta e São Bernardo vão enfrentar o São Paulo. E o Palmeiras ficará na mão do São Paulo, caso o São Paulo não perca o clássico para o Verdão no final de semana. Aliás, é surpreendente o Palmeiras está onde está no grupo dele, né? Sem dúvida. Facilitaram muitos testes do Abel Ferreira em momentos que não eram para fazer, pelo menos na minha ótica, mas ele resolveu misturar e aí empatou com a Água Santa, perdeu para o Novo Horizontino em casa como mandante, coisa que não acontecia há 42 partidas, e aí o grupo começou a ficar complicado, porque o Velo Clube está no grupo do Palmeiras, mas é o pior time do campeonato, esse não incomoda. Mas São Bernardo e Ponte Preta estão fazendo campanhas acima da média. Então o Palmeiras corre o risco de não se classificar, o que vai ser um verdadeiro vexame. PDV, público não é dos maiores em Brasília no Mané Garrincha para esse jogo não, hein? Inclusive na segunda-feira, Canhão, contra a Inter de Limeira, o São Paulo teve o pior público como mandante nos últimos 6 anos, né? Pouco mais de 10 mil pagantes na segunda. Hoje, o mesmo palco, Mané Garrincha, e o São Paulo deve receber mais ou menos aí a mesma quantidade de torcida para esse duelo, né? O torcedor lá em Brasília, claro, ele vai, mas é muito diferente do que você jogar na cidade de São Paulo. Então, realmente, um público, ainda mais para um estádio como o Mané Garrincha, um dos maiores do país, realmente a gente sente a diferença, Canhão. E aqui do ladinho da sede do Grupo Bandeirantes, o Morumbi, estádio do São Paulo, está recebendo um show, né? Por isso que tem essa muvuca toda na região, né, PDV? Exatamente. Hoje é noite de Shakira no Morumbi, e por isso que o São Paulo essa semana fica longe do Cícero Pompeu de Toledo. E algo que vai acontecer. Quando a gente olha para trás, vemos tanta coisa. Vemos conquistas que abriram caminhos. Vemos o progresso tomar diferentes formas. Vemos incômodos iniciarem revoluções. A emoção de cada estrela na camisa. Sempre que a gente olha para trás, só vemos futuro. Faça uma parceria com a Expedia Group e aproveite a nossa rede B2B global de agências de viagens, instituições financeiras e parceiros corporativos. Alcance viajantes de alto valor que reservam mais durante a baixa temporada e durante a semana. Comece a receber hóspedes do mundo todo. A bola em Brasília. Dá saída do Velo para a ponta essa bola, Silas para o cruzamento, a bola vai para fora pela linha lateral. Paulo do Vale, eu vou te chamar com 15 segundos porque a saída do Velo Clube pegou a defesa do São Paulo completamente desarrumada, PDV. Pois é, né? E já encurralou ali o time do São Paulo atrás na defesa. Essa bola acabou saindo pela lateral. O São Paulo vai fazer o arremesso agora. Só uma correção, eu falei Live Mode, é Live Nation, o grupo, né? Essa empresa aí que coloca os shows nos estádios e faz esses grandes eventos aí pelo país. São Paulo ataca, Oscar domina pela meia esquerda, passa na ponta aberta o lateral, Enzo domina, toca pelo meio campo, encosta com Pablo Maia, Liberdade caminha pelo meio do campo, já toca ao lado, Alan Franco domina, lança a bola com Arboleda, sai jogando o time do São Paulo, vira a jogada pela meia direita, tabela
Pela ponta da Cedric volta, Arboleda atrás, toca, recua, Jandrei, pé direito, um bico à frente, a bola muito forte, vai atravessar, vai para o goleiro do outro lado. Já vou te fazer uma pergunta logo de cara, PDV, é Cedric ou Cedric? Qual é a pronúncia? Olha, pelo que me falaram no dia da apresentação dele, é Cedric. Esse acento no E, a gente fala exatamente Cedric. Muito bem, vamos então para o Cedric. 1 minuto e meio, Arboleda toca a bola para Cedric, recua. Jandrei na grande área, marcado em cima dele. Vem Daniel Amorim, levanta Jandrei. Na frente, sobre cabeça, rebate a marcação do Velo. De cabeça, rebate Rafael Ribeiro, a bola volta na ponta de cabeça. Arboleda tira, recupera a jogada por dentro. Segunda bola, volta a ser do Velo pelo meio do campo ainda. Silas na marcação por baixo. Opa! Tomou a pancada, a Mariana. Ela deu a falta do Silas, ele cai, agarra a bola achando que a falta era nele, Paulo do Vale. Eu também fiquei com essa impressão, né? Assim como o Silas, ela marca a falta pro São Paulo, que tenta o primeiro ataque em Brasília. Cobrada essa falta, Silas ganha jogada na ponta da marcação, Cedric. Oscar volta por baixo, tira o Oscar de carrinho pela linha lateral. Em remesso a bola pro Velo Clube jogar. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Lateral cobrado de longe, Andrei Teg já joga sozinho atrás, sai atrás com o Alan Franco. Começando o jogo, São Paulo Velo Clube. Primeira viagem de avião do Velo, né, Paulo do Vale? A galera em Rio Claro está comemorando. Primeira viagem de avião do clube. Impressionante, né, Rogério? O Velo é um clube muito tradicional, ficou muito tempo longe da elite. Normalmente disputa apenas campeonatos estaduais, seja a Série A1, A2, A3, A4. E nos últimos anos que a gente viu essa mudança de panorama, né? Do pessoal mandar jogo fora do estado mesmo em campeonato estadual. Por isso o Velo tem a primeira oportunidade de deixar o estado de São Paulo e com isso andar de avião. Você se lembra, Rogério Assis, quando andou pela primeira vez de avião? 1994, São Paulo a Porto Alegre, para fazer um jogo da seleção. Brasileiro Pretzel estava lá. Eu só não lembro se era Brasil e Costa Rica no final do ano, em dezembro, no Olímpico, um amistoso. A seleção vinha do tetracampeonato. Não, Brasil e Iugoslávia. Brasil e Iugoslávia. Iugoslávia. Natal do Tetra, eu fiz esse jogo. Antivéspera, dia 22 de dezembro. Exatamente, isso. 4 minutos do primeiro tempo, essa bola para o goleiro do Velo, sai do gol, Pablo para pegar. O importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser a Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. Bola pela ponta, lembro aqui que era aquela época em que você viajava de avião e da metade para trás viajavam fumantes. Que diferença tinha? Verdade, é verdade. Mas até a primeira hora, primeiro era normal, depois até a primeira hora não podia fumar, lembra disso? E depois acabou o fumo no avião. Mas não dava para abrir a janelinha para sair. Não dava, não tinha jeito. Lá no fundão, então, meu Deus do céu. O Velo domina a jogada pela ponta, a marcação por dentro. A bola foi para fora, está marcando impedimento, a arbitragem aqui. Bola foi direto, linha de fundo, bandeira está marcando, na verdade, o tiro de meta. 4,5 o primeiro tempo, 0-0 o jogo em Brasília. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeca na central técnica. Igor Nascimento nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com Guilherme Maciel no digital. Brasília, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos do primeiro tempo. Nona rodada, Paulistão, São Paulo Velo, 0-0. Fusóvio. Canhão, mais cedo pelo Campeonato Paulista, Guarani e Novo Horizontino empataram por 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Luciano domina a jogada pelo meio. Opa! Pancada em Luciano, que vai no chão. Ele já caiu, tomou porrada na arbitragem, marca, falta cobrada com pressa. Bola aberta na ponta, Oscar tentou jogada por baixo, o zagueiro Rafael Ribeiro. De bico toca essa bola para fora, linha chegando o Caleri em cima, a bola foi tocada para a arquibancada. Cobrado com pressa, arremesso lateral com São Paulo jogando, abertura feita com Pablo Maia. Domina, caminha, vira pela minha direita, tenta o passe, Lucas, trava a defesa, recupera a bola por dentro. Léo Baiano tenta, toma Silas, tem pelo meio Daniel, limpa Silas, curtou, lançou Jefferson Ney.
Daniel Amorim bateu pro gol, ela bate na marcação, volta na esquerda com o Velo, atacando ainda para Léo Campos, levantou para a bola, Alan Franco de cabeça, tira a bola, volta para a direita, fecha Carlos Manuel, lateral é quem passa, Silas fecha com ele, 6 minutos do primeiro tempo, 0-0, Brasília toca para trás essa bola, recuando Silas, dá para o zagueiro, domina a bola pela ponta, Rafael Ribeiro, toca de volta na beirada do campo, Silas domina, dá a primeira finta e volta para Rafael, 6,5 o primeiro tempo, Alexandre Pretzel o jogo, 0-0 São Paulo, Velo Pretzel. Sabe o cumprimento que eu faço pro Velo Clube, meu caro Canhão? É que o Guilherme Alves, técnico do Velo Clube, ele coloca o time para jogar para frente, não interessa o adversário. Já ganhou do Santos, perdeu pro Corinthians jogando bem. E agora são 6 minutos e 40, onde o Velo Clube começou atacando o São Paulo. Hoje o Velo Clube é o lanterna da competição e está jogando em cima do São Paulo, que eu acho que surpreendeu até com o início do jogo, sem conseguir passar do meio de campo com força máxima. Um bom início do Velo Clube, um mau início do São Paulo. Obviamente que muita coisa ainda vai mudar. Disputa de bola, Daniel Amorim com Arboleda, cai no chão Arboleda, sentindo o tornozelo, hein? Paulo do Vale. Exatamente, né? Uma disputa próxima ali à lateral, e aí acaba levando a pior o Arboleda, mas foi uma disputa mais dura, né, entre os dois jogadores, o que pode ser o tom da partida, pelo menos neste início, né? Muita força, muita disposição, pouca técnica. O São Paulo que empatou segunda-feira contra a equipe da Inter de Limeira aí mesmo em Brasília e agora tenta vencer para fazer a alegria do torcedor, que está com o pezinho atrás depois das duas últimas exibições do São Paulo com um jogador a mais, tanto contra o Bragantino como contra a Inter. Oscar pelo meio, Luciano, Lucas, Oscar na área, forte o passe, tentou o domínio, passa, Caleri não pega. Sai do gol, Pablo, que bola, Caleri livre, era dominar Paulo do Vale. Faltou isso aqui, né? Pouco, Caleri fez todo o esforço, a bola por cima, ele tenta chegar nela, encostar, não consegue, o Pablo, o goleirão fica com ela e agora erra na reposição, Canhão. E o Velo joga mal, sai jogando, o São Paulo toma, Luciano virou o corpo, chutou pro gol, ela bate na marcação. Júlio Vaz volta, cobertura colocando o pé, escanteio primeiro do jogo pro São Paulo, Paulo do Vale. E o Oscar, né, já se prepara para fazer a cobrança, o tricolor tenta assustar pela primeira vez a equipe do Velo Clube. Oscar curtiu esse escanteio cobrado, Pablo Maia, Oscar cruzou pro gol, na cabeça a bola bate em Carlos Manuel, vai para fora pela linha lateral, com pressa, pega a bola, o próprio Oscar para cobrar, pede ali o Enzo para cobrar, arremesso lateral, vem cobrar o Enzo, com quase 9 primeiro tempo, 0-0, já remessa para trás essa bola, Pablo Maia domina o bico da grande área, lado esquerdo, devolve um pouco atrás, recua pela minha direita, recomeça, Alan Franco fecha aqui, devolve a bola para o Enzo, Enzo no fundo, dá para o Oscar, pro Enzo, tenta a finta, travou, tomou dele Carlos Manuel, ganhou pro Velo, enfia no comando, bola muito forte, vai chegar Daniel Amorim na marcação, Arboleda vem Alan Franco de cabeça, inteligente, Alan Franco tira dele, tenta a jogada, trombada no meio campo, volta a bola, Alan Franco recua, dá no meio por dentro do domínio, sai jogando o Enzo, recua a jogada, volta com o Alisson que entrega a bola para a minha direita, Cédric dispara, tem liberdade, volta a bola, Cédric, Alisson devolve a bola para o Alisson que entrega para Cédric, que devolve a bola mais atrás, começando com Arboleda. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas via internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Pressa o jogo, quase 10 primeiro tempo. E aquilo que eu falei que o São Paulo já ia responder, né? Respondeu com a chegada na frente e aí conseguiu pelo menos um escanteio, né? Um detalhe, viu? Acho que é importante a gente fazer essa menção. O São Paulo tá fazendo o quê? O São Paulo tá jogando hoje com os 4 times do grupo do Palmeiras, né? Então começa hoje com o Velo Clube, joga domingo com o Palmeiras, depois pega a Ponte Preta no Morumbi e fecha contra o São Bernardo fora de casa. O Palmeiras, então, totalmente está na mão do São Paulo. O Palmeiras é obrigado a ganhar o confronto direto para que o São Paulo, de repente, né, não observe a tabela, né, Canhão? E não veja a Ponte Preta e o São Bernardo como times que possam eliminar o Palmeiras. Então, olha só que curiosidade, que coincidência a gente está chegando nessa reta final de campeonato. O São Paulo pode determinar a eliminação do Palmeiras. Em Brasília, a bola rola, o relógio não para. (11 minutos do primeiro tempo. Paulistão, nona rodada, 0-0, São Paulo, Velo, Pozóvio. Canhão, o atacante Rony, agora ex-jogador do Palmeiras.
E o Luciano faz aquele sinal com a mão, né, de amarelo. Até porque chega por trás ali, o Luciano não esperava, né? A trombada por parte do Júlio Vaz. A arbitragem marca a falta, porém não mostra cartão amarelo. Até aqui não mostra nenhum cartão amarelo. A Mariana, que apita esse jogo em Brasília entre São Paulo e Velo Clube. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Sobre cabeça, corta para Bulumaia. Lucas vai na bola, tentou dominar. Domina e coloca no chão para tentar cruzar, enfia por dentro. Para Caleri, passa a bola por ele. Passe no chão, ela fica com o Pablo. Tá bravo o técnico do Velo, Guilherme, que já jogou, inclusive, é do nosso tempo, né, Prédio? O centroavante do São Paulo também. Do São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Galo, Grêmio, né? Ótimo jogador. E um baita de um cara também, mas não foi nada, viu? Tá reclamando de uma falta que não houve. Fazedor de gols, não foi nada, reclamou. Não reclamou, mas reclamou sem razão nenhuma. Sai jogando aqui atrás do time do Velo, bola para Silas. Silas pela meia esquerda. Léo Baiano tentou passe com Pedro Favela. Para Silas, caiu, falta. Agora ele agarra a bola, mas agora houve a falta nele. Naquela não, nessa sim, né, PDV? Exatamente, né? Falta em cima do camisa 10, o Silas, que fica ali olhando para Mariane, querendo que ela mostre um cartãozinho também para o time do São Paulo. Bola já no campo de ataque do Velo Clube, que tenta descer. Na grande área, essa bola para Daniel, vai tentar por baixo, volta na marcação mesmo para o São Paulo. Do que Thomas levanta essa bola à frente, a defesa tenta aqui atrás, sobre a volta com o time do Velo, Rafael Ribeiro, toca pelo meio campo, recebe de volta, o Velo vai tentar atacar. São 13 primeiro tempo, volta Pedro Favela fazendo inversão, tentou passe na ponta, Gabriel Mancha, já lança na esquerda, Léo Campos, na área, a bola, tira a bola, voltou para a direita, arrumou, bateu pro gol, Pedro Favela para fora! Dominou Pedro Favela livre, com liberdade por cima do gol, Paulo do Vale. A primeira chance do jogo é do Velo Clube, né? Nos pés do Pedro Favela. Cruzamento, a defesa do São Paulo disputa com a Arboleda, não consegue cortar, ela vai parar do outro lado da grande área, nos pés do Favela, que dá uma bomba, ela sobe demais, leva um certo perigo para o gol de Jandrei, e o primeiro lance de perigo é do Velo Clube. Caleri no meio, Luciano volta a marcação, Oscar tentou, Luciano toma a marcação na frente. Gabriel Mancha volta primeiro, põe no pé e toca fora, arremesso lateral, já foi cobrado com o São Paulo. Oscar domina pela meia esquerda, toca ao lado, entrega a bola, Pablo Maia que vira o passe pro Enzo, puxa com Alisson, domina Alisson, tem liberdade, o Velo marca um pouco à frente, a partir de agora pela meia direita, inversão feita para a direita com o lateral Cédric vem na jogada, puxa Lucas de volta o passe, na meia esquerda, Alisson fecha aqui, enfia por dentro, Lucas não pega, toca a defesa, a bola bate na marcação, volta Pedro Favela, toca no meio para Silas, sobe de cabeça, a bola vai prensada, Oscar pega a sobra, recua, toca pela meia direita, dá Cédric, enfia no fundo, toca Caleri, tentou ganhar a bola de Escalaçaia, conseguiu para cruzar para o gol, marcado para Cédric, levantou para o gol, passa por todo mundo, vai sair na ponta, Enzo chegou, prensou, bate no Enzo, vai para fora, arremesso lateral de quem é do Velo, e o Enzo pega a bola e dá um balão, ele tem que tomar cartão. Mas que jumentice do Enzo, Paulo do Vale, deu um balão, depois do lateral confirmado. Que coisa, né? O jogador experiente. E aí dá esse chute, né? Aquele chutão mesmo pro alto, depois da disputa e por conta ali de uma jogada lateral, né? Que ele acaba reclamando e ele toca por último na bola e ele dá o chutão e toma o cartão amarelo, portanto, Enzo Dias, lateral esquerdo do tricolor paulista. O Enzo Dias chegou agora. Essa reação é uma reação desproporcional, de um lance absolutamente normal. Não deu para entender agora o argentino, que começou bem no São Paulo, já fez até gol. Em Brasília, a bola rola, o relógio não para. (15 minutos e meio do primeiro tempo). Placar do Paulistão, nona rodada, Brasília. São Paulo, Velo tá 0-0 pro Zóvio. Ganhou mais cedo pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20. O Paraguai venceu o Uruguai por 1-0. A Colômbia ganhou do Chile por 3-1. E logo às 10 horas da noite, o Brasil enfrenta a Argentina.
Sai jogando a Arboleda pelo meio campo, já recua, toca do ladinho, Pablo Maia, vira a jogada com outro zagueiro, sai atrás Alan Franco, 16:30, primeiro tempo, 0-0, o Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade, economia em todos os produtos. Alisson, abertura feita para a direita, fecha, Lucas enfia por dentro essa bola, Luciano de primeira para a área, para Caleri fazer, Pablo primeiro, Galerinha colocando o pé, não fosse Pablo chegar primeiro, Paulo do Vale. É sempre por um triz, né, até aqui no jogo, essa bola que chega para o Caleri, sempre pelo alto, dessa vez com mais força, até porque o Luciano estava perto do camisa 9, e aí de novo a bola acaba ficando com o Pablo, que sai sempre com as mãos para a equipe do Velo Clube. E na esquerda o Velo pressionou para a ponta, essa bola Léo Campos tentou por baixo, falta nele. Alisson chega, comete a falta. Querem cartão os jogadores do Velo, Mariana dá cartão ou só falta, Paulo do Vale? No primeiro momento só falta, Rogério Assis. E o detalhe, né? Isso começa na saída com as mãos ali do goleiro Pablo, né? E aí estava ligado no lance o Jefferson Nem, de passagem o Léo Campos que sofre a falta. Intermediária, lado esquerdo, ataque do Velo Clube. A falta por ali, o próprio Léo Campos que sofreu tá nela. Léo Campos na cobrança para a grande área, Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha. Daniel Morim fecha da primeira trave na cobrança de falta, Léo Campos pro Velo. 17:30, primeiro tempo em Brasília, 0-0. Léo autorizado, agora fica na barreira Luciano. Léo para a bola, cruzamento horrível, Lucas desvia. Vai sair em escanteio do outro, protegeu Daniel Morim. Escanteio Velo na direita, Paulo do Vale. Protege do Pablo Maia, né? Que estava por ali, mas ele tinha a frente, valoriza exatamente isso. E numa bola parada, né? Que consegue originar agora outro lance, quem sabe de perigo. Agora é escanteio. Escanteio para a equipe do Velo e sai dali, ó. De um lado para o outro, Léo Campos para cobrar o escanteio. 18 minutos, primeiro tempo, Léo Campos cobra o escanteio. Vem ele para a bola. Pé esquerdo na direita e ficam na grande área. Júlio Vaz, Rafael Ribeiro, fechadinho pro gol de cabeça, tira aqui atrás, Lucas desvia, a bola cai na esquerda. Silas vai pegar a sobra, domina e já recua a bola, dá pelo meio campo ainda. Carlos Manuel de longe, volta, goleiro Pablo, Caleri marca, domina o goleiro fora da grande área. Pé direito, bico à frente, essa bola fica no meio campo com o time do Velo tentando. Sobe a frente, Daniel Amorim, sobe de cabeça, disputa, vem Jefferson Nem, tentou tomar de bico, tira, atrás, aqui atrás, Cedric, ela volta no meio de cabeça, corta Rafael Ribeiro, Cedric bota a cabeça com Lucas. E o jogo, Pretzel 19 primeiro tempo, 0-0 Pretzel. Parelho o jogo parelho. O Velo ataca o São Paulo dá espaço. São Paulo joga com um quarteto fantástico, né, que a torcida tá chamando. Só que tem um buraco no meio de campo. E o Velo aproveita bem quando tem a bola, se defende bem, com duas linhas bem posicionadas. E quando tem a bola, sai para o jogo no meio de campo. E tem um buraco. Há pouco a gente viu o Alisson fazendo uma falta, que os jogadores do Velo pediram cartão, por quê? Exatamente para conter esse buraco. Então, eu não sei até quando que o Zubeldia vai conseguir escalar os 4 jogadores tecnicamente melhores juntos. Eu não sei quando que ele vai tentar uma variação. Mas, mais uma vez, ele pega um time pequeno e esse time pequeno tem espaço para atacar. Lucas para trás, o passe, Alisson, Lucas de frente, rolou, Caleri bota a bola para a direita no fundo, Cedric cruzou para o gol, o zagueiro botou cabeça, mandando para escanteio. Chegada do São Paulo, escanteio tricolor na direita, Paulo do Vale. Para quem sabe assustar pela primeira vez, né? No segundo escanteio para o São Paulo no jogo, a abertura de bola, a tentativa do Lucas na grande área e agora Oscar se prepara para a cobrança. Oscar na cobrança de escanteio, 20 minutos agora, primeiro tempo, 0-0 Brasília. Para a grande área, Arboleda, Luciano, Alan Franco. Oscar, bração esquerdo erguido, levanta pro gol de cabeça, Luciano, vem Alan Franco, Luciano insiste, passe, fica na mão do goleiro, é fácil para Pablo pegar. Michel Lopes, mesa de som, com Beto Rebeca na central técnica, marcando Brasília. A bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio, primeiro tempo. Paulistão, nona rodada, São Paulo, Velo. Tá 0-0. Pôs óbvio. Canhão, tem bola rolando pela Copa Verde em 2 partidas. Em Belém, Paysandu e Manaus empatando por 0-0. Já no Distrito Federal, Brasiliense e Vila Nova seguem empatando por 1-1. E joga o Velo, bola para a direita para chegar com Carlos Manuel, toca no meio campo para tentar o passe atrás com o Léo Bairro, o capitão domina, recua, passe errado, volta a cadeira, rasgou o zagueiro, Oscar na sobra, toma,
Já enfia meio campo. Luciano. Lucas ao lado. Luciano carrega. Caleri na área. Limpou. Saiu dela. Pé direito. Bateu pro gol. Foi desviada. Saiu no escanteio. Ou não? Não é escanteio. Passe errado. Não pega Luciano. São Paulo rouba a bola e perde a chance no primeiro gol. PDV. O Luciano aplaude a ideia, né? Não a execução. É isso que ele sinaliza por ali. E se agora há pouco era o Caleri tentando alcançar a bola, dessa vez foi o camisa 9 no passe, justamente tentando servir o companheiro. Luciano não chegou, muita força nela. O São Paulo ainda pouco inspirado, tentando primeiro em Brasília. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. 22, primeiro tempo, o Velo cobra essa falta, Léo Campos vai de cabeça, ganha, colocou para a grande área, fácil. Jandrei acompanha, escolta, a bolita, Jandrei saiu, pega tranquilo dentro da sua grande área. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Luciano tenta jogar, a bola passa, faixa que atrás o Pablo sai jogando. 22,5, metade da metade. Placar de 0-0, o Alexandre Pretzel, o jogo. São Paulo está tentando, o Velo quer jogo, hein, Pretzel? O Velo quer jogo e tem um detalhe, viu? Nesse momento o Velo está saindo da zona de abaixamento. Então um pontinho do Velo é bom. Porque ele fica com o mesmo número de pontos da Inter e do Água Santa, mas ele fica na frente da Inter pelo número de vitórias e na frente do Água Santa pelo saldo. Olha aí. Léo Baiano para Carlos Manoel, botou no peito, levantou para a grande área. A Bolida vai, gira, domina, vira por dentro, já toca. Alisson está jogando de volta a bola, Alan Franco, Pretzel. Sobre o São Paulo, viu? A recomposição é lenta. A minha dúvida é essa. Do meio para frente o time é bom, muito bom. Jogadores técnicos, olha o Lucas, né? Para tabelar com o Oscar, com o Luciano, mas olha quando perde a bola. Quando perde a bola. O bom jogo que o Velo tá fazendo. Por dentro a jogada pro Velo com Pedro Favela. Opa! Tomou a pancada, levou a falta, a arbitragem deu. Falta pro Velo, meio campo, Paulo do Vale. E o detalhe, né, é que um pouco antes... Ah, não, agora que veio o replay... Isso. Veio o replay, perdão, deixa eu me corrigir que no replay deu pra ver que na verdade não teve falta. Ele trombou com a dona Mariana e a bola era pro Velo, por isso que ela parou o jogo. A Mariana estava no meio do caminho, nada de culpa dela, né, PDV? Acidente de percurso, de trabalho. Exato, e se o lance tivesse a sequência ali, olha, o Enzo Dias colocou dele na reta, porque ele faria uma falta que poderia tomar um cartão e agora há pouco ele levou o amarelo por uma bobagem por chutar a bola. E vem de novo São Paulo, Oscar caminha, carrega na meia direita, tenta o passe pela meia esquerda, Oscar Luciano de primeira para a esquerda, Enzo, Luciano ajeitou, bateu no canto, é gol! Gol! Do São Paulo! Luciano ao receber do Enzo na entrada da grande área, levanta a bola, canhão no canto para fazer 1-0 São Paulo. Luciano, 24 no primeiro tempo, em Brasília, 1 para o São Paulo, 0-0. O Pablo não tem jeito, tá feito. Luciano, 1-0, São Paulo, Paulo do Vale. É o tipo de bola que ele gosta, né? Que ele pede para receber, porque ele abre o jogo para o Enzo, que já percebe a movimentação do camisa 10 na entrada da grande área, faz o passe para trás. Luciano com toda a liberdade, ó, para matar com uma perna, finalizar com a outra com força, estufar as redes do Pablo e abrir o placar para o São Paulo em Brasília. 1-0 para cima do Velo. Alexandre Pretzel, São Paulo 1-0, gol do Luciano. No primeiro ataque de fato, né, com jogada trabalhada, o São Paulo chega ao gol. E é como o PDV disse, o Luciano adora esse tipo de lance, ele recebe a bola até com uma certa distância na marcação, um erro do Velo, que não tinha acontecido ainda, e o Luciano bate na diagonal do goleiro, né? Bate no canto esquerdo, a bola bate na trave e entra um bonito gol do Luciano, porque é do estilo dele, por isso que eu chamo de bonito, que ele gosta de fazer esse tipo de gol. O São Paulo não jogava bem, estava com erros tremendos, mas faz o gol, é favorito, é mais time e agora fica mais tranquilo. Em Brasília, a bola rola, o relógio não para.
26 minutos do primeiro tempo. Velo vem contra-ataque, bola para a ponta, Daniel Amorim lançado, Alan Franco chegou para tomar. 26 primeiro tempo, São Paulo 1, Luciano, Velo 0, Pusóvio. Canhão, atualizando o grupo C do Paulistão, o São Paulo com a vitória vai chegando a 17 pontos, líder do grupo, segundo colocado Novo Horizontino com 12, Noroeste terceiro com 7 e o Lanterna Água Santa, o quarto colocado com 6 pontos somados. Oscar domina na esquerda, devolve a bola com o Enzo Dias para trás, esse passe para o Alisson, dá na meia direita para Pablo Maia, que toca para a direita, Arboleda passa pelo meio do campo, devolve a bola, dá Pablo Maia, ele volta ao São Paulo, troca passes, gira a bola, 27 minutos, primeiro tempo, 1-0 tricolor. Pablo Maia para trás, essa bola com Lucas para a direita, Arboleda fecha aberto na ponta, recua, Arboleda volta, a bola para Lucas para Cédric, vem por baixo, cometendo falta, Léo Campos, a arbitragem não marca, Léo Campos toma, dá na meia direita, essa bola para o meio, vem o time do Velo, Jefferson nem carrega, obrigado a voltar, a bola recua, começa a recuar a jogada com o zagueiro, domina atrás, Gabriel Mancha, toca Léo Campos, devolve a bola para Mancha de novo. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista campeonato inglês, espanhol, italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Silas pro Velo, faz a inversão, volta primeiro, Alisson toca de cabeça, a bola volta na primeira jogada, recupera de volta o time do Velo, a bola na direita, Carlos Manuel, um canhão pro gol! Jandrei saltou, tocou na bola Jandrei, escanteio. Que perigo o Velo, do meio chute, Paulo do Vale. Volta a assustar, né? E nos pés do Pedro Favela, que tem ali um chute com força. O Jandrei acompanha o lance, toca na bola e a arbitragem dá o escanteio, ó. Ele não quis dar sopa para o azar, não, o Jandrei, né? Tem essa questão da desconfiança da torcida e toma um gol do meio da rua. As críticas aparecem, então ele ali por precaução vai na bola, na finalização, no chute forte do Pedro Favela e o Velo segue no ataque. 28 minutos do primeiro tempo, escanteio, Léo Campos fechadinho pro gol da grande, a bola bem desviada, cai na esquerda. Silas pega a sobra com o time do Velo para bater de volta para a grande área. Forte o passe, a marcação se antecipa. Luciano pega a sobra, calcanhar, bela abertura no meio, Lucas de primeira, toca Oscar de primeira. Luciano, Caleri por dentro. Luciano pro Oscar, o passe errado, o passe, a bola na marcação, volta com o time do Velo. 28,5 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1-0 São Paulo. E o Velo respondeu rapidamente, né? O que não dá, e que a torcida reclama um pouco, é da postura do São Paulo, que o São Paulo não é um time intenso, né? Não é um time, por exemplo, que corre o jogo inteiro. É um time, né, que daqui a pouco, sabe, fica trocando bola, erra passes, vê o adversário chutar uma bola no gol e aí acelera, vai lá e faz um gol, né? Por quê? Porque tem qualidade do meio para frente. A torcida não tem gostado dessa postura do time. Por isso que as críticas estão acontecendo ao treinador e a alguns jogadores. Agora, que o São Paulo é o time para chegar e até para decidir o Campeonato Paulista, isso é inegável, mas pode jogar mais. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. 29:30, Alisson domina a bola para a minha direita, enfia na ponta, abertando esse lado, Cédric domina o lateral. Sai marcado com o Léo Campos, recua, dá para o Alisson, toca para a direita. Lucas dominou, tentou meio, a bola bate na marcação do zagueiro, toca em Gabriel Mancha. Em lateral, ataque do São Paulo. Tenda Atacado, tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade, economia em todos os produtos. Lucas domina, tenta meio, a bola bate no zagueiro, Mancha, tira. Cédric vai na recuperação, na sobra, domina, entrega Luciano, autor do gol do São Paulo. Dá na meia direita, puxa, Pablo Maia pro Enzo corta a luz do Oscar, Caleri, Oscar na área, pra fazer, bateu prensado, escanteio, Oscar ia fazer o dele, prensada, a bola vai pra fora, escanteio do São Paulo, Paulo do Vale. É na ótima tabelinha por ali, né, o chute cruzado com desvio, o São Paulo começa a gostar um pouco mais do jogo e funciona de novo, né, Enzo, Oscar, Caleri, a parte ofensiva do São Paulo trabalhando bem em busca do segundo e da tranquilidade em Brasília. Escanteio, Oscar na bola. Oscar na cobrança de escanteio, 30 minutos e meio o primeiro tempo. Autorizado, ensaiada atrás de primeira, Alisson bateu no canto. Toca no zagueiro, a bola volta fora da grande área pela meia direita para Silas. Marcado por 2 em Alan Franco para tomar. Alan Franco vai bem na bola para tomar, dele recua. Cédric cruzou para o gol de cabeça, rebate a marcação atrás da defesa. Rafael Ribeiro sobra a volta para o São Paulo. Enzo marcado.
Silas tentou, bate na bola, vem Luciano de primeira para Caleri, ajeitou, canhão do ângulo, Pablo! De mão trocada, a bola ia no ângulo, Paulo do Vale, escanteio São Paulo. E agora o Pablo tá ali caído, ó, porque sabe que fez uma defesaça e dá aquela valorizada, né? E o Caleri, olha, arriscou no meio da rua, o Luciano passou a bola pro camisa 9, que estava de costas para o gol, ele consegue de alguma forma ludibriar a marcação, tem o espaço, arrisca no meio da rua de mão trocada. O Pablo faz uma bela defesa, é o São Paulo, agora sim gostando do jogo no Mané Garrincha, novo escanteio para o tricolor paulista, Oscar na bola. 31 minutos e meio, Oscar vai cobrar o escanteio. Então, uma confusão na grande área, o Arboleda está ali discutindo com o marcador zagueiro Rafael Ribeiro. Oscar na bola para bater o escanteio. Levantou na esquerda. Renzo de voleio. Passou. Pegou o goleiro Pablo. Repertório do Zubeldia tá bom de jogada ensaiada de escanteio, hein, PDV? É verdade, né? De novo ali, fugindo do óbvio, podemos dizer assim, né? Dessa vez faltou o Caleri conseguir tocar na bola nesse giro dele quase caindo. Por falar em caindo, ó, o capitão do Velo Clube estava ali no meio campo, tá ali no meio campo caído, enquanto o Velo troca a bola. Alexandre Pretzel, 32,5 o primeiro tempo. São Paulo 1-0. Tá bom esse repertório de jogada ensaiada de escanteio, pelo menos, tá dando certo. Tem razão, tá bom. A jogada ensaiada de bola parada é boa, mas a variação tática não é muito grande, né? O São Paulo joga claramente. Como é que joga o São Paulo? Com saída de bola do Alisson e do Pablo Maia e os 4 homens à frente, que são muito bons. Quando eles se entrosarem e houver espaço, certamente eles farão gols. Não conseguiram fazer contra a Inter de Limeira, com um jogador a mais. Por quê? Ficaram afobados, a Inter se defendeu bem, mas ainda assim o resultado foi péssimo, né? Hoje não, hoje o Velo dá espaço. O Velo ataca, propõe jogo, o São Paulo aproveita, conseguiu fazer o primeiro gol, mas é um jogo agradável de ver. Eu achei que o jogo seria pior, viu, Canhão? Quando eu vi as duas escalações. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. 33 primeiro tempo. Brasília 1-0, São Paulo ganha. Tenta o Velo, jogada pelo meio do campo, na proteção pela meia esquerda, volta a jogada pela ponta esquerda ainda. Pro Velo, tentar o cruzamento, bola para a grande área, Pedro Favela bateu. Gol! Cruzamento do Léo Campos para a grande área, a bola. Silas aparece à frente, bota a cabeça. Ela vai no canto esquerdo, o Velo vai para cima. Silas no contrapé do Jandrei. Ela bate na trave e entra. O Velo empata. Jandrei não tem jeito, tá feito. 1-1, Paulo do Vale. É uma jogada que começa no arremesso lateral, né? O São Paulo praticamente só assiste. O Léo Campos, depois do arremesso lateral, cruza na grande área. E aí a defesa do São Paulo, né? O Alan Franco, que não é tão alto, não consegue disputar direito. O Silas testa firme, como manda o figurino. O Jandrei salta, não alcança. E o Velo empata tudo em Brasília, 1-1. Alexandre Pretzel, o Velo empata 1-1, Pretzel. Eu chamei a atenção, o time do Guilherme Alves é um time que não tem nenhum medo de arriscar, mas a desatenção, Canhão, eu tinha falado, né, sem a bola, o time do São Paulo parece desatento, né, impressionante, a maneira como o Léo Campos fez o cruzamento, e o PDV lembrou disso, ninguém marcou, o cara dominou, olhou para a área, cruzou na área, tinham só 2 defensores contra 2 atacantes. E aí o Silas rapidamente cabeceou no canto do Jandrei. Obviamente que haverá São Paulinos que dirão que o Jandrei é chama-gol. Mas foi mérito do Velo Clube nesse gol. 1-1, a mim não surpreende. Brasília, a bola rola, o relógio não para. 35 primeiro tempo. Placar em Brasília, Paulistão, São Paulo Velo, 1-1, Pozóvio. Canhão, mais cedo pela Copa do Nordeste, o CSA goleou o Sampaio Correia por 4-0 no placar no estádio Rei Pelé. Pretzel, 36, 1-1. Será que o Zubeldia vai dar uma enquadrada no time? Foi displicência, foi relaxo do São Paulo? Não, o Cedric, né?
Eu tô esperando o que do Cédric, né, Canhão e PDV? Eu tô esperando um cara ativo, né? O cara que jogou na Premier League, certo? Pô, mas não joga um tempão. O Cédric deixou o cara cruzar, meu caro Canhão. Parecia um lance de treinamento. Isso não pode acontecer. Realmente não pode acontecer. E o São Paulo tentando a jogada, o Velo recupera para o ataque, essa bola pela ponta, para Daniel Amorim, bateu pro gol, Jandrei botou para fora, quase o Velo faz o 2-1, no chute cruzado, Daniel Amorim, não fosse Jandrei, PDV, era 2-1 Velo. E não se dá por satisfeito o Velo Clube do Guilherme, né? Impressionante, acabou de empatar, vai pra cima o Daniel Amorim, 4 gols no campeonato, sabe o que faz, hein? Uma batida ali com a bola ainda no alto, quicando, uma bela finalização e segue no ataque o Velo Clube em escanteio. Já vem o camisa 6 que cruza bem, Léo Campos. Léo Campos cobra o escanteio para a grande área, Gabriel Mancha, Rafael Ribeiro também para cobrar o escanteio. Léo Campos levantou para Rafael Ribeiro de cabeça, a bola tentou a defesa atrás, cortou o Caleri, a bola voltou no rebote fora da grande área ainda. Léo Baiano atrás, domina pela esquerda para Léo Campos de novo, para a grande área, a bola subiu, Jandrei. Pretzel, 37 em primeiro tempo, e o São Paulo com o time titular. Tá tomando sufoco. Tomando porque é um time que não é muito competitivo, repito, o São Paulo é obviamente... Ô, Pretzel, tá batendo nessa tecla, porque todo mundo aposta nos 4 jogadores de frente, mas e o resto? O lance do Cédric no gol do Velo Clube é de chegar pra ele, meu garoto, já jogou na Premier League, cara. Tu ficou marcando o cara a 100 metros, deixou ele cruzar, num sono danado, né? E o time do Velo Clube, eu já falei, pode até perder pro São Paulo. E essa é a lógica. Mas é bem treinado pelo Guilherme Alves. Já tá merecendo, meu caro Canhão, uma chance num time grande já, viu? Ou um time de Série A. O Guilherme já tá merecendo isso. Só que ele é um cara muito franco, né? Ele fala muita verdade de bastidor e não sei se os dirigentes gostam muito disso. E do quarteto que você citou, o Lucas é o mais sumido, hein? O Lucas até agora... O Lucas tá errando tudo que é passe de 5 metros. Impressionante, né? O Luciano fez o gol, mas não tá recebendo nenhuma bola. O Caleri tá se movimentando como sempre. E o Oscar... Eu vou esperar um pouquinho mais para falar do Oscar, viu? Para trás essa bola com o Jandrei. Esperar um pouquinho mais hoje nesse jogo? Não, primeiro hoje, né? Porque até agora, pô, o Oscar é brincadeira, né, cara? O Oscar parece estar jogando na China. Futebol pouquíssimo competitivo, tá 10 por hora, mas ele é muito técnico. Com a bola no pé ele é monstro. Mas e aí o resto? Oscar domina essa bola na esquerda, toca do lado, Enzo Dias fecha aqui, devolve a bola com o próprio Oscar. Dá Pablo Maia, marcado, quase que perde a bola, volta cercando em cima dele para tomar essa bola. Léo Baiano vira para a sede, daqui no fundo, o Caleri passa, toca atrás, a Lucas de primeira, Alisson, Pablo Maia, vem por dentro, recebe de volta, Lucas, recua, toca do lado, Pablo Maia, Alisson, na direita para a Cédric, marcado lateral, 2 em cima, recua e volta, bola para o Arboleda. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 39, primeiro tempo. Caminha Alisson pela minha direita, enfia na ponta esse passe. Lucas fecha aqui, recua, toca do ladinho, devolve a bola puxando para o Alisson. Marcado, entrega atrás, devolve a bola para o Arboleda. 39, meio de jogo, primeiro tempo, 1-1 São Paulo pelo clube em Brasília. Alisson na grande área, a bola. Oscar aqui é o Caleri fechando. Caleri para cruzar para o gol. Bateu desviado, a bola volta com o próprio Caleri. Bateu direto e mandou para fora. Ele tinha o Alisson de frente, ele nem viu o Alisson. Ou faz de conta que não vê, PDV. Quis arriscar de bate-pronto ali depois do rebote. Ele primeiro tenta ser solidário no cruzamento. A bola bate no zagueiro, volta para ele. Aí ele viu que era uma segunda chance para finalizar. Bola na rede, mas pelo lado de fora. Cobra o tiro de meta o Velo Clube. Tudo igual em Brasília, 1-1. Paulistão, nona rodada, Brasília. A bola rola, o relógio não para. 40 minutos do primeiro tempo. Paulistão, nona rodada, o São Paulo ataca, na direita esse passe, linha de fundo, fecha Cédric para Lucas de primeira, essa bola de volta na linha de fundo, Cédric ajeita, meio no pescoço, cruzou para a grande área, a bola atravessada, cai na canhota, atravessa e vai para o outro lado, Oscar fecha aqui, marcado, recua, do lado Enzo Dias, Pablo Maia, devolve a bola para o Enzo Dias de novo, dele para o Oscar, tudo isso na esquerda, aperta o São Paulo, 41 primeiro tempo, domina Enzo Dias, volta essa bola para Pablo Maia, toca na meia direita, Alisson de frente, longe para chutar para o gol.
Tabela curtinho, Lucas com Caleri. Entrega de volta essa bola, vira para o Alisson. Alisson pediu do lado, ele recua a jogada, vira para Pablo Maia. Domina marcado e toca atrás, começa Alan Franco. 41 primeiro tempo. Pusov, um São Paulo, um Velo. Canhão, tem bola rolando pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20. 13 minutos de bola rolando. Brasil 0, Argentina também 0. Alan Franco no meio do campo, já domina a bola, entrega para a meia direita, Luciano. Tenta fugir da falta, escapa da marcação. Dá na meia direita. Alisson fecha aqui, toca a jogada por dentro, puxa Pablo Maia. Do Pablo Maia mais pela ponta para o Enzo Dias, do Enzo para o Oscar. Enzo passa suas costas, domina o Oscar na grande área. Luciano no pivô, para o Oscar para fazer, bateu, fora! Que tabela maravilhosa! Oscar mandou por cima, Paulo do Vale. Agora o Guilherme fica bravo ali com o sistema defensivo do Velo Clube, né? O São Paulo chega, o Oscar, ele tá ali na jogada, faz a tabelinha, toca para o Luciano, passa para receber o passe do Luciano no meio das pernas do Rafael Ribeiro, quase o São Paulo marcando o segundo no Mané. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 42, segundo tempo, vem aí João Paulo Capelanes, intervalo pela Bandeirantes. Pretzel 42,5-1. Esse lance é aquilo que eu tinha comentado, ó. O São Paulo tem espasmos no jogo. Os 4 jogadores da frente, eles sabem que eles são bons. Então quando eles resolvem dar uma acelerada, né, acham um espaço e fazem uma tabela, eles chegam na cara do gol. Mas por que não acontece isso a todo momento? Pô, mas tu quer que eles se matem correndo? Não é isso. Mas que eles compitam um pouco mais. Isso não acontece no time do São Paulo. Tecnicamente o São Paulo é muito melhor, mas vive de espasmos, né? Jogadas de a cada 10 minutos, por exemplo. 10h15 da noite, o quinto sinal confirmando, e vem o São Paulo para atacar com o Enzo Dias na esquerda. Tenta o passe, o Oscar, o passe errado, ele dá no pé do adversário, domina Carlos Manuel com o Velo. Toca na meia direita para Silas, para Carlos Manuel, para Silas de volta, ele bota a bola para fora pela linha lateral. Em arremesso a bola para o São Paulo jogar. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 43 minutos, primeiro tempo. São Paulo tenta essa bola para Caleri. Quicou, passou da bola, Júlio Vaz. Caleri ganhou na área, rolou. Luciano bateu, é gol! Gol! Do São Paulo! Que bobeada do Júlio Vaz. Ele perdeu a bola para Caleri, que toma e rola para trás. Luciano vem livre para fazer o segundo dele. Segundo do São Paulo em Brasília. 2 para o São Paulo, 1 para o Velo. O Pablo não tem jeito, tá feito. 2-1 São Paulo, e que bobeira do Júlio. Caleri toma dele e põe Luciano na cara do gol, PDV. Numa bola que sai do campo de defesa do São Paulo. Lançamento visando o Caleri, que parecia que não ficaria com ela. Mas o Júlio Vaz acaba vacilando, até porque o Caleri gosta desse contato, gosta do jogo físico, da briga, fica com ela. E aí vê o Luciano entrando com toda a liberdade, só rola a bola para o camisa 10. Marcar o segundo dele no jogo, desempata para o São Paulo. Tricolor Paulista 2, Velo Clube 1. Ele chutou a bandeirinha, né? E a árbitra não deu amarelo para ele. Tudo bem que o São Paulo é mandante, né? Aí, será que qual é o critério de dar cartão? Eu não sou o chato da vez, não. Só estou fazendo uma menção, porque já deram cartão para quem chutou bandeirinha. Agora, que erro do jogador do Velo, né? O jogo estava sob controle. O São Paulo até chegava, tudo, mas não era um domínio total. E aí, time grande, você não pode brincar, né? E o Luciano, que é o personagem do primeiro tempo, 2 gols e o melhor jogador de São Paulo no passe do Caleri. Parece que se eu chutar a bandeirinha, é só no estádio do adversário. Pois é. Porque aí soa como desrespeito. É, tu acha? Como provocação, né? É, tu acha que chutar... Não é isso, é a orientação. É a orientação, então tá. Não, eu não sabia disso, então. Porque eu acho que o Veiga uma vez levou amarelo, hein? Eu até acho desrespeitoso, né? Porque querendo ou não é uma agressão, né? Você não acha que... Eu também acho. Dá um chute na bandeira, claro. Tem tanto jeito de comemorar o gol. Eu vou jogar a bola ali na tua casa, tu é meu amigo, e eu faço um gol e pego e chuto uma bandeirinha que tem ali. Não é legal, né? Não é legal, né? Não é legal. Eu torço pro mesmo time que tu, sou do mesmo time que tu, não é legal fazer isso, né?
Ainda mais do jeito que a gente está agora, né? Com esse ambiente de animosidade, das facções se pegando nas ruas, nos estádios também, né? 46, vai até 47 o primeiro tempo. São Paulo vira 2-1. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Sai jogando Oscar na meia direita para Luciano. 30 segundos finais, primeiro tempo. 2-1 para o São Paulo. Lucas domina um pouco apagado no jogo, recua. O Oscar puxa na meia, volta a bola. Pablo Maia para Oscar, Oscar devolve, dá para o Arboleda que toca na ponta. Para buscar o Cedric, marcado por 2, gira, sai do Silas, pica à frente. Para Caleri, opa! Ele usou o bração. Sorte que o assistente vinha do lado, Daniel Max, ele deu a falta. E foi a falta mesmo, hein, Paulo do Vale? É porque ele está apavorando a defesa do Velo Clube, né? Nessa força que ele tem na briga, mas dessa vez a arbitragem acaba marcando a falta, né? No lance anterior, no vacilo do Júlio, na força do Caleri, o São Paulo marcou o segundo. Vai acabar o primeiro tempo em Brasília. Bola aqui atrás com o São Paulo, Pablo Maia. Já toca, vira por dentro quando apita a Mariana. Dor de cabeça. Chama quem é craque em resolver. 15 minutinhos e a dor já era. Neuza, chama que resolve. Neuza! Tipo, João Paulo Capelani. Rogério Assis, o canhão do rádio, narrando a vitória do São Paulo, batendo o Velo Clube por 2-1. Tricolor do Morumbi jogando no estádio Mané Garrincha em Brasília, porque aqui pertinho do Grupo Bandeirante de Comunicação do Morumbi tá rolando o show de quem do Vale? Show da Shakira atrasado, tá? Essa é a informação que eu tenho. Por quê? Tá atrasado, hoje choveu muito em São Paulo e isso atrasou a montagem do palco. Inclusive os caras botaram ali até uma proteção ali pro pessoal não ver a montagem e isso atrasou o início do show. A informação que eu obtive agora há pouco era de que o show ainda estava para começar, é verdade. Que hora estava previsto para começar? Estava previsto para as 9. E agora 10h20 não rolou Shakira ainda. Eu não sei se neste momento já rolou, mas há poucos minutos ainda não. Será que se a gente meter a orelha para fora da janela a gente consegue ouvir alguma coisa da Shakira, não? Olha, dependendo, dá um pouquinho, viu? Depende da orelha. Depende da orelha. Exatamente. Exatamente. E aí, banco de reservas do São Paulo aí, tem bastante opção, tá meio nhaca, como é que tá aí do Vale? Tá bom, ó, só me chamou a atenção a ausência do Lucas Ferreira. Até hoje a possibilidade dele ser titular, caso fosse uma escalação reserva, era grande, mas ele tá fora do banco, ó. Rafael, que com dores na coxa hoje deu lugar ao Jandrei. Igor Vinícius, que deu lugar ao Cedric. Acho que é uma opção até do Zubeldia para ganhar o Cedric, já que o Igor Vinícius não vem bem neste início de temporada. André Silva, Marcos Antônio, Bobadilla, Juan, Ferrarese, Eric Sabino, Patrick Henrique e Rian Francisco. Em 2024 e em 2023, Luciano foi o artilheiro do São Paulo no ano. E o Luciano é o atual artilheiro do São Paulo em jogos valendo na temporada. Já são 4 gols marcados, 2 agora em Brasília, no Mané Garrincha. O São Paulo vence 2-1 o Velo Clube. Capela. Ô Pretzel, antes da sua análise na primeira etapa, o Luciano, querendo ou não, ele é um jogador polêmico, ele é uma máscara danada. O Luciano é goleador, ele é importante, ele fez um doce danado no final do ano passado, deixando no ar se ficaria ou não no tricolor. Uma coisa é fato, é um jogador útil, né? Ah, não, sem dúvida. Isso é inegável, né? Inegável. Ele acha que ele é o Raí, mas não é. Mas é inegável que ele é importante, que ele tocou 2 vezes na bola e fez 2 gols. Então isso é mérito total dele. Aliás, o primeiro tempo se resume a isso, viu? Luciano 2, Velo Clube 1. Esse é o resumo do primeiro tempo. O time do São Paulo não jogou nada em termos de trabalho coletivo, em termos de marcação. Esse quarteto bem aberto é bom com a bola no pé. O São Paulo tem um time muito bom do meio para frente, com a saída de bola com o Pablo Maia e com o Alisson, são bons passadores. Aí você tem o Lucas, você tem o Oscar. O Oscar hoje melhorou na reta final. Você tem o Caleri, que é um lutador. Agora, quando o São Paulo fica sem a bola, o São Paulo é bem espaçado. Quando o São Paulo pegar times rápidos pela frente, que jogam em função de contra-ataques, o São Paulo terá trabalho. Então é preciso que o Zubeldia encontre alternativas. Eu sou um cara que defendo sempre. Os melhores têm que estar em campo, mas a gente não pode ser também burro, né? Quando a gente vê assim, ó, o time que não marca ninguém, só joga com a bola no pé, e o futebol não é assim, né? Então eu acho que o Zubeldia provavelmente ele vai encontrar variações para quando o São Paulo não tiver a bola. O Velo Clube teve muito espaço para atacar,
empatou o jogo. O Luciano fez 1-0 aos 24, o Silas empatou aos 33 e o Luciano marcou o segundo aos 43. E o segundo gol do São Paulo, óbvio que o Caleri tem mérito, aconteceu num erro do jogador Júlio Vaz, que perdeu a bola, né, por ingenuidade para o Caleri. O Caleri serviu o Luciano para fazer 2-1. Méritos do São Paulo, mas méritos principalmente de Luciano, viu? Luciano 2, Velo Clube 1. São Paulo é favorito, acho que vai ganhar o jogo, mas o primeiro tempo foi apenas razoável. Pretzel, muito se falou do quarteto mágico do São Paulo, composto por Caleri, Sim. Oscar, Lucas, Sim. E aí eventualmente o Ferreirinha, né? Acho que é o Luciano, né? Pois é, eu ia te perguntar isso. Luciano. Agora o quarteto mágico vira, ao invés do Ferreira, o Luciano? Eu acho que sim. E o Ferreira não tá nem no banco hoje, tá machucado ou tá suspenso? Ele tá com dores na coxa. Dores na coxa. Posterior. Dores na coxa. O Luciano. Esse é o ataque pra mim. Acho que o Zubeldia força quando deixa o Luciano no banco, né? Então esse é o time. Agora, não sei se tu concorda, o PDV também, o Canhão. Quando pegar numa Série A de brasileiro, quando você tem times rápidos, né? Que aproveitam espaços de contratar, vai jogar com o Flamengo desse jeito aí? Com esse buraco no meio de campo de contra-ataque, não dá. Contra o próprio Palmeiras domingo. Tudo bem que é um time que vai atacar o Palmeiras, que vai ter espaço, mas o Palmeiras jogou titular hoje, tocou 3-0 na Inter de Limeira, que foi um jogo tranquilo para o Palmeiras. Essa escalação do Palmeiras de hoje, mesmo que o Estevam não tenha jogado desde o início, é um time muito rápido para aproveitar esse espaço que o São Paulo dá. Então eu estou curioso até quando que o Zubeldia vai encontrar apenas essa formação. Ele precisa de uma variação e essa é a principal crítica que a torcida faz a ele. Rapidamente então, no pique, vamos lá. Notas da primeira etapa, nota do São Paulo como um todo. 5,5. 5,5. Caramba, não gostou mesmo do desempenho. Tá bom, o jogo não foi bom, o São Paulo não foi bom. Mas tá 2-1, Pretz. Pô, mas só falar de resultado, então nota 10. A gente não analisa o jogo, então vamos falar o resultado. Não, Velo Clube. Velo Clube, 6. Arbitragem até aqui. Boa, 6,5. Melhor em campo do São Paulo na primeira etapa, Luciano, óbvio, né? E o Velo Clube, algum destaque individual aí, Eu vou destacar o treinador, o Guilherme Alves, que é um bom treinador. O time dele joga bola. É um time que nunca viajou. É a primeira vez que o Velo Clube saiu de Rio Claro para jogar uma partida profissional. E está se mostrando o time que está encarando o São Paulo de igual para igual. Vai perder? Acho que vai. Acho até que vai perder. Mas parabéns à postura do Velo Clube jogando bola. Que legal. O Rio Claro, por outro lado, está caindo para a Série A3, se eu não estou equivocado, né? Mas vem cá, entre nós. De rebaixamento, alô, último, a gente respeita a história, mas Rio Claro não dá para ter dois times, né? Ah, Xandão, que isso, cara. Licença. Pô, pelo amor de Deus, mas um abraço para todo mundo. Eu respeito a história, mas, pô, uma cidade como o Rio Claro, pô, se juntar os dois... Santos não pode ter a Portuguesa Santista e o Santos. Olha onde é que tá o tamanho da Portuguesa Santista com o Santos. Não dá para comparar, né? Rio Claro e Velo Clube são do mesmo nível. Se os dois se fundissem, por exemplo, né? É algo que Atlético e Curitiba poderiam fazer. O Paraná Clube deveria fazer. Que o Paraná foi para a segunda divisão do estadual. Caiu de novo, cara. Caiu de novo. Que vergonha. Tá feia a coisa lá, tá feia a coisa. 10h26, daqui a pouquinho mais do Pretzel. Paulo do Vale volta daqui a pouquinho com todo o nosso departamento técnico interno. Bruno Puzóvio, eu fiquei de te chamar no intervalo Inteligente Bandeirantes da jornada do Palmeiras. Então eu faço questão, sabe o quê? Diga. De chamar os comerciais, já você volta. Certo. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br All-Star Weekend da NBA é no Disney Plus. Um fenômeno! Uma vez por temporada, LeBron, Curry, Doncic, Tatum e todas as outras estrelas param para saber quem faz mais pontos de 3, de quem é a maior enterrada e qual time de estrelas é melhor. Incrível! Tudo isso e muito mais no All-Star Weekend
de 14 a 16 de fevereiro. Assista ao vivo no Disney Plus Premium. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Olha essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. 43 minutos, primeiro tempo. São Paulo tenta essa bola para Caleri. Quicou, passou da bola, Júlio Vaz. Caleri ganhou na área, rolou. Luciano bateu, é gol! Gol do São Paulo! Bobeada do Júlio Vaz, ele perdeu a bola para Caleri, que toma e rola para trás. Luciano vem livre para fazer o segundo dele. Segundo do São Paulo em Brasília. 2 para o São Paulo, 1 para o Velo. O Pablo do Júlio. Rogério Assis, o canhão do rádio, narrando demais o primeiro tempo e vitória parcial do tricolor do Morumbi. São Paulo 2, Velo Clube 1. Começou o quê? Eu tô olhando pro monitor. Ah, que susto. Eu falei, uai, o que tá acontecendo? Cadê o jogo? Começou. Começou o show da Shakira. Começou o show. Que som da Sussa é esse aí? Que som da Sussa é esse? Começou. Você gosta de Shakira, ô PDV? É bom, é bom. Ei, Pretzel, gosta de uma Shakira? Não é muito fã, muito chegado. Não, é bom. Bom, é pop, né? Eu gosto. Olha lá. Vai, Xandão, vamos dançar. Não danço, só assisto, mas é legal. Vai, PDV. A minha curiosidade é se os caras da CT ganham ingresso com esse tipo de show aí. Porque eles fazem de deixa tudo. Os caras quietos da CT, eles fazem de tudo pro público. Os caras vêm aqui mutar gente, irmão. Mas eles fazem de tudo pro público não chegar no local. Isso é verdade. São Paulo é uma cidade, né? Uma megalópole, certo? Que tem pessoas de tudo quanto é país aqui. Aí tem o show da Shakira, internacional. Tem um monte de colombiano aqui em São Paulo. O que a CT faz? Atrapalha a vida de todo mundo que é aí no show. A flanelinha tá lá, né? Claro. A flanelinha tá. Cara, eu vou te falar, eu vim de bike pra cá, eu vou te falar, viu? Eu me enfezei com flanelinha, porque eles ficam no meio do corredor e eu tava vindo de bike no meio do corredor. Aí eu peguei e buzinei e ele não saiu. Eles são que nem formiga. Aí eu falei, irmão. Eles são que nem formiga. Aí ele pegou e falou, tô vendendo minhas capas. Aí eu fui enfiar a capa. Cara, porra, velho, deixa nós passar no bagulho, velho.
no último jogo que eu fui, qual foi o jogo? São Paulo e Corinthians, lembra que caiu o mundo? A polícia tinha parado 2 ali. Foi a primeira vez que eu vi a polícia parando 2 flanelinhas. Você contou que a polícia estava. A primeira vez que eu vi. Vem 200, não, mas né? aí é que tá, viu? Depois acaba, é uma vez só. Mas tem até sindicato do... Pô, o Brasil é o país... sindicato do flanelinha. Não, tem 12 mil sindicatos no Brasil, né? Flanelinha então, não existe. Tem. Você tá brincando. Tem. Ó, flanelinha, Sindicato dos guardadores de carros, tem. Pior é que tem. Não, isso é mentira. É verdade. Eu não acredito em você. Isso é sacanagem tudo. É verdade. Sindicato dos guardadores de carro, meu. E aposto que o imposto sindical é obrigatório dessa gente. Claro, aí, né? sem dúvida. Aliás, um abraço aos nobres vereadores de São Paulo, estão nos ouvindo agora. E o IPTU. Exatamente, né? Para não dizer outra coisa. Irmão, você dormiu bem essa noite? Tá tudo eu dormi. Porque tá tudo ruim. Não. O jogo tá ruim, o São Paulo tá ruim, o IPTU tá ruim, o vereador feliz. tá ruim, o show da Shakira é ruim. Não, o show da Shakira é maravilhoso. O problema é chegar, né? É verdade, né, PDV, né? Se quando chegar, tu compra o ingresso, tudo, mas o problema é tu chegar. Cara, eu amo o que eu faço. Agora, a quantidade de imposto... O Brasil ainda vai ter um imposto pelo ar que respira. Vai ter. Em determinados locais. Né? O ar que tu respirar em determinados locais, vai ter que pagar um imposto daí, né? E aí, PDV? Tão ruim assim, PDV? Tá feia a coisa, hein? O São Paulo vai mexer, hein? Tô vendo ali, acho que eu vi o 17, o André Silva. Acho que já deve ter alteração no time do São Paulo. O Jandrei tá por ali aquecendo. O Velo Clube já tá reunido ali, né, no centro do gramado, uma conferência dos jogadores. E acho que teremos alteração no São Paulo. Então, né? Será? Eu já confirmo. Tem clássico vindo aí também, provavelmente, né, os caras. Exatamente, ó, tá ali, ó, vai subir a placa neste exato momento. A gente tá tentando aqui enxergar, ó, saindo o camisa 13, o Enzo, para a entrada do 36, Patrick. Então esquece o que eu disse, pelo menos no primeiro momento, de André Silva. Cartão, né? Para não ser expulso. Só se já foi, porque até eu não tô vendo ali... Bom, eu já confirmo se a gente vai ter mais uma, Capela. Mas o André entrou mesmo, né? Já tô vendo ele ali, ó, com a 17. E saiu o Caleri mesmo. Saiu o Caleri, camisa 9, então alteração dupla no São Paulo, Capela. Daqui a pouquinho a confirmação bonitinha, porque apita a árbitra, a bola volta a rolar no Madé Garrincha em Brasília. No microfone de esportes da Bandeirantes, vamos juntos, é a sequência de mais uma rodada Paulistão 2025. É no microfone da Bandeirantes. Saída foi dada pelo time do São Paulo, já pegaram o Alisson, hein? O jogo tá parado, tomou um pisão o Alisson aí no comecinho da segunda etapa, hein, do Vale? Justamente no camisa 8, capitão do time do Velo Clube, o Léo Baiano. Chegou ali por trás, puxou o Alisson e só confirmando, Capela. Saiu o Caleri 9, entrou o André Silva 17, saiu Enzo Dias 13, entrou o Patrick 36 do São Paulo. E aí, Pretzel, duas mexidas do São Paulo, hein? É o Enzo pelo amarelo, né? Pra não correr o risco de ser expulso, pra não ficar fora do choque rei. Então o Patrick no Enzo, um lateral por outro, né? E o Caleri, talvez para poupar também por causa de desgaste. O Caleri fez um primeiro tempo razoável e eu gosto do André Silva. Essa contratação foi boa por parte da direção de São Paulo. Concordo contigo. O São Paulo vai tentar descer pela ponta direita rapidamente no comecinho da segunda etapa. Lucas é quem domina no lado direito do campo, já passou, pediu, recebeu lá pelo lado direito. Cedric levou pro fundo, ergueu a cabeça, veio o levantamento, passa por todo mundo. Ela vai sobrar lá no bico da entrada, grande área para o time do São Paulo no campo de retaguarda. Protege bem o sistema defensivo do time do Velo Clube. A bola se perde em lateral no campo de retaguarda. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. É Bautec Brasil. Você participa conosco, vamos juntos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quero você comigo. Pode chegar, manda pra cá sua participação. Terminando o jogo, vem aí o apito final no sketch do Rádio da Bandeirantes. A bola fica na intermediária, campo de ataque para o time do Velo Clube dominar. E aí o jogo tá parado, hein? Levantou demais a sola do pé. O André Silva atingiu o jogador do time do Velo Clube, camisa número 7. O Pedro Favela tá caindo no campo de jogo aí do Vale. E atingiu mesmo, né, Capela? O André Silva ergue o pé. Uma jogada no mínimo imprudente. A arbitragem não mostra o cartão amarelo. A falta é para o Velo Clube, campo de defesa. O São Paulo vence 2-1 em Brasília. Vence por 2-1, mas o time do Velo Clube vai tentar descer. Lá pela ponta direita com o Léo Baiano, puxou para a perna direita, vem a finalização. Ela vai à direita do gol. Quase o empate do Velo Clube, hein? Uma pedrada do Jefferson, hein? Conseguiu ganhar na massa. A finalização foi à direita do goleiro Jandrei. Deu uma bobeira danada a defesa do time do São Paulo aí do Vale. Sempre levando perigo nessa finalização o Velo Clube, né? Que não tem medo de chutar pro gol, não tem medo de chegar no ataque e arriscando. Sabe
que o Jandrei, né? Às vezes bracinho de jacaré acaba aceitando por ali, eu nem arrisco o chute. O São Paulo vence 2-1 em Brasília. Bracinho de jacaré. Teve até um ouvinte que mandou pra cá sobre o pessoal pegando no pé do Jandrei, velho. É brincadeira, hein? Tem tiro de meta para fazer a cobrança. O time do São Paulo no seu campo de retaguarda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. É Braspress. Levantamento à frente, tenta fazer o domínio por ali. André Silva perde a posse de bola no seu campo de retaguarda. Está jogando o time do Velo Clube pelo lado direito do campo com o Carlos Manuel. Ele domina, solta ótima. Bola para Silas. Conseguiu costurar o primeiro, faz o segundo. É obrigado a começar um pouco mais atrás. Faz o peão em cima da marcação no campo de retaguarda. Volta mais atrás com o Carlos Manuel. Tenta fazer o levantamento à frente, perde a posse de bola. Enfia a bola para Oscar. Oscar pela ponta esquerda já passou, pediu, recebeu o André Silva. André Silva novamente encontra Oscar na linha marginal do gramado. Faz a tabela no campo de retaguarda para sair jogando o time do São Paulo. No comecinho de segunda etapa, você vem conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É só o comecinho da emoção do segundo tempo para você. São Paulo vai vencendo o time do Velo Clube por 2-1. 2 gols do Luciano. Bola no campo de retaguarda para o time do Tricolor sair jogando. Tem muita pressa o time do Velo Clube, hein? Precisa urgentemente pelo menos de um pontinho para evitar qualquer possibilidade de voltar a jogar a Série 2 do Paulistão em 2026. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. Ô, gente, negócio é o seguinte, tá? Só para deixar bem claro, o pessoal tá perguntando, cadê o canhão? Cadê o canhão? O canhão foi dar uma recuperada, foi dar uma respirada, porque não é fácil, gente. São muitos jogos ao longo da temporada, a gente não parou aqui com um calendário maluco. Então o canhão volta aí na sequência da programação, por isso que a gente está tocando a segunda etapa aqui com muita alegria. E o time do São Paulo vai tentar descer. Oscar dominando o bico da entrada da grande área, tenta levar para o fundo, fez o cruzamento, faz o corte, Júlio Vaz. Dá um tapa na bola, joga em arremesso manual, que favorece o time do São Paulo para fazer a cobrança no seu campo de ataque. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse agora www.estrelabet.bet.br. Lateral já cobrada a favor do time do São Paulo. No setor de intermediário, domina, já passou, pediu, recebeu o Alisson lá pelo lado esquerdo do campo. Acabou de entrar Patrick. Camisa número 36 faz o peão em cima da marcação, encontra Lucas. Lucas parte para cima da marcação. São dois jogadores em cima dele. Obrigado a começar um pouco mais atrás, novamente com Pablo Maia. Pablo Maia mais atrás com o Oscar. Aí o Oscar faz a jogada costurada com o Lucas. Lucas lá no campo de retaguarda. Lá atrás com o zagueirão Alan Franco, sem muita pressa para sair jogando. E atenção, torcedor, você confere conosco. Tempo e o placar do futebol. 5, segundo tempo. Comecinho de segunda etapa, sequência do Paulistão, Série 1 2025 é na Bandeirantes, continua. São Paulo 2, Velo Clube 1, alô Bruno Puzóvio. Capela, nessa quinta-feira o lateral esquerdo Luan Cândido do Bragantino viajou para Porto Alegre para realizar exames médicos. Amanhã deve ser anunciado pelo Grêmio um contrato de empréstimo até o fim deste ano. Mandar um beijo especial para André. Bora trabalhar, é isso aí, vamos juntos, valeu Rodrigão, um abraço para você. Vivaldo Junqueira tá sempre com a gente também, pessoal falando bastante sobre o jogo Brasil-Argentina que tá rolando daqui a pouquinho. O Puzov atualiza para você. E o futebol da Bandeirantes continua na transmissão para você de por enquanto São Paulo 2, Velo Clube 1. E o São Paulo vai tentar descer com o Luciano, tenta fazer o passe completamente equivocado. Dá de graça para Del Baiano, faz o levantamento à frente completamente errado também. A bola volta do campo de retaguarda, favorecendo o time do Velo Clube, o time do interior de São Paulo para sair jogando. Campo de retaguarda, tá aí Pablo em destaque para você. Goleirão não tem nenhuma opção. Jogadores do Velo Clube pedindo para ele dar uma rifada. E é justamente o que ele faz. Vem no levantamento à frente e tenta fazer o domínio por ali. Daniel Amorim sobe bem de cabeça, faz o corte Arboleda. No campo de retaguarda para sair jogando o time do São Paulo no seu campo de defesa. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. Domina, está jogando rapidamente o time do Velo Clube. Tenta fazer a tabelinha por ali, Léo Campos. Lá do lado direito do campo do bico da entrada da grande área. Para fazer a soltada de bola com Sila. Já passou, pediu, recebeu lá do outro lado. Foi calçado, a arbitragem manda o jogo seguir, hein? O Daniel Amorim cai no campo de jogo. Era uma transição interessante do ataque do Velo Clube. Daniel Amorim cai. A arbitragem pega só o lateral que o Cedric veio para fazer a cobrança aí do Vale. Ele estava disputando com o Arboleda, né? Ele fica pedindo a falta do camisa 5 do São Paulo. E a arbitragem entende que não. Foi uma disputa normal. Agora a árbitra, a Mariana, conversa ali com o pessoal, pede calma e vai autorizar o arremesso lateral para o São Paulo. São Paulo tem umas contratações esquisitas, né? O Cedric tá cansado, não tem ritmo nenhum e continua em campo. Impressionante isso.
E o Velo Clube vai tentar descer do lado direito, vem o levantamento à frente e faz o corte, justamente o Cedric. Aí o levantamento à frente mais uma vez, opa, espirrou o taco do Alisson. O taco do Alisson espirrou. A bola fica viva na grande área para sair jogando do time do São Paulo agora sem muita pressa. Faz a despachada para frente buscando a velocidade do André Silva. A bola quica, engana o jogador do time do São Paulo e volta lá no campo de retaguarda para sair jogando do goleirão Pablo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. E sabe por quê? Ora, porque é Nakata Brasil. A bola foi solta lá pela ponta esquerda rapidamente do contra-ataque do time do Velo Clube. Domina, está jogando o Júlio Vaz. Vem pro levantamento à frente, faz o corte, Alan Franco. Dá uma testada na bola. Ela ganha mais altura do que distância. Fica viva na intermediária. Campo de retaguarda do time do São Paulo para sair jogando com o Cedric Soares. Ele domina a bola, perde no momento delicado do campo de jogo, mas a arbitragem paralisa, hein? Paralisa e marca a falta do Daniel Amorim. Uma falta um pouco mais dura em cima do Pablo Maia, hein? Do Vale. Exatamente, Pablo Maia reclama ali com a Mariana. No momento, bola no campo de defesa do São Paulo, que vence 2-1, 2 gols de Luciano Tricolor, que tem o Palmeiras domingo no Allianz Parque, por isso o Zubeldia já tirou o Caleri de campo. Tem clássico no fim de semana, é isso aí, ô Pretzel. O Rodrigo Hernandes, aproveitar que o jogo tá parado aqui, ele falou assim: Pretzel, esse lugar que paga para respirar já existe, chamado de Fernando de Noronha, porque a galera paga uma taxa diária para ficar lá. Muito bom, cara, obrigado, viu? Eu nunca fui lá, viu, mas muito obrigado, porque o Brasil é um país de novidades, né? Nem tão boas assim, né? Diga-se de passagem. Tem toda a razão. E aí o André Silva tentou fazer a jogada mais uma vez pela ponta direita. A arbitragem está paralisando, pegando a posse de bola a favor do time do Velo Clube. Mais uma ótima descida do André Silva, bom jogador do time do São Paulo. Finalização que foi à esquerda do gol do goleiraço Pablo. Tiro de meta já cobrado, tenta fazer o domínio por ali o time do Tricolor do Morumbi no seu campo de retaguarda. Vai pro levantamento Alan Franco, perde a posse de bola para Léo Baiano. Tá aí o capitão, faz a inversão inteligente da esquerda para a direita, já passou, pediu, recebeu o Carlos Manuel. Se chegar vai dar uma boa pro Velo Clube, hein? Ele pedala para cima da marcação, solta um pouco mais atrás para Silas, o bico da entrada grande área, faz a inversão com Pedro Favela. Aí Pedro Favela novamente na inversão. O quinto sinal tá marcando para você aí, Brasil. 10h45, quase 10. Segundo tempo, por enquanto São Paulo 2, Velo Clube 1. Um abraço especial para você. Alô Manuel, alô mestre Cláudio Zaidal, alô Beraba, minha terra. Um abraço para toda a galera nos acompanhando em todos os 4 cantos desse planeta. E o time do Velo Clube vai tentar descer. Novamente com o Carlos Manuel. Faz a inversão de jogada, ótima transição com Silas. Silas vai partir para cima da marcação do Oscar. Vem pro levantamento à frente e faz o corte. Alan Franco na primeira trave. Domina, está jogando o Luciano, deixou o passe curto na fogueira. A bola chega para Carlos Manuel. Dominou para Silas, fez o break em cima da marcação, mas ele cortou pro lado errado. Recupera o time do São Paulo, perde novamente o Tricolor do Morumbi. Velo Clube vai ganhando espaço do campo de defesa do time do Tricolor. Aí o Silas faz o peão em cima da marcação. Lá do lado direito, ótima jogada com Carlos Manuel. Vai para a tabelinha em cima do Silas. Marcado por 2 jogadores, é obrigado a começar mais atrás com Rafael Ribeiro. Tá aí o destaque do zaga do time do Velo Clube para sair jogando lá do outro lado. E atenção, torcedor da Bandeirante, está na hora de marcar para você tempo e o placar do futebol. 10, segundo tempo. Sequência Paulistão, Série 1. Aqui na Bandeirantes, Mané Garrincha em Brasília continua. São Paulo 2, Velo Clube 1. E aí, Pusóvio? Capela, tem rede balançando no Campeonato Sul-Americano Sub-20. É gol da Argentina, gol de Echeverri. Agora 1-0 contra o Brasil aos 45 minutos do primeiro tempo. Com isso, por enquanto, a Argentina vai ficando com o título. Foi a coisa, hein, Pretzel? No agregado, estamos tomando um pau dos argentinos. Não, hein? 7-0 no agregado. E olha só o recado que me manda o Gustavo Antoniassi. Pretzel, cara, pensei que fosse ironia sua, mas não é que existe mesmo o Sindicato dos Guardadores de Carros? Mentira. Sensacional, só no Brasil. Eu falei que tinha. Eu falei. E tem. Sindicato dos Guardadores de Carro. Pô, tamo morto, rapaziada. Na moral, tamo morto. Vamos ver a descida do time do São Paulo. Contra-ataque rápido em profundidade. André Silva enfiou para Oscar. Na entrada grande era se devolver para André Silva. Mas estica a perna Rafael Ribeiro. Joga a bola para fora em escanteio para o Tricolor. Se essa bola passa, era a caixa do São Paulo aí do Vale. Volta a assustar no jogo o Tricolor paulista, né? Quer ficar mais tranquilo no placar porque sabe que o Velo Clube não abdica de jogar futebol. Portanto, na bola parada, hein? Tem a oportunidade de, quem sabe, ampliar no gigante Mané Garrincha. Escanteio para o São Paulo, lado esquerdo com 12 minutos jogados no segundo tempo, quem sabe para ampliar. Oscar para fazer o levantamento, pode pintar uma jogadinha ensaiada, a arbitragem já autoriza, vem Oscar, vem levantamento, vem desvio de cabeça, faz o corte na primeira trave, Rafael Ribeiro, ainda volta para Alisson, domina, faz ótima inversão para Cedric Soares, dominou, tem espaço, vem o levantamento, vem o desvio de cabeça, de novo gigante, Rafael Ribeiro.
estica o cabeçote, coloca pra fora em novo escanteio do outro lado agora, hein, do Vale. Lado direito, né? Porque o cruzamento veio justamente desse lado, através dos pés do Cedric. Dois jogadores do São Paulo na bola, né? O André Silva e o Arboleda praticamente disputaram a mesma bola com o defensor do Velo Clube. Escanteio tricolor paulista, é bola na área do Velo, Oscar Cobra. Escanteio pro tricolor do Morumbi, quem sabe agora na bola parada. Jogadinho ensaiada, Cobra curto rapidamente com o Cedric Soares, leva pro fundo, vem o levantamento, segunda trave e faz o corte novamente. Gabriel Mancha, a bola fica viva, cabe a finalização de perna esquerda do Patrick, não teve desvio não, hein? Ele pediu desvio, mas pegou na orelha da bola. Tiro de meta, coisa feia do Vale. É o Patrick que inclusive pode ser emprestado pelo São Paulo nas próximas semanas com a chegada do Wendel. O Wendel aprimora a forma física, ainda não foi para o jogo, mexe o Velo Clube. Saindo o camisa 5, Júlio Vaz, para a entrada do 17, Pedro Cacho. E aí, entrou o Cacho, Pretzel, Pedro Cacho, e aí? Não conheço, cara, mas se ele tirou um volante e coloca um jogador no meio campo, o Guilherme Alves, eu repito, faz um trabalho muito bom, bem melhor do que o time que ele dirige. Não é fácil você pegar uma equipe que está viajando de avião pela primeira vez, saindo de Rio Claro, que não disputa a Série A do Paulistão há mais de 30 anos. Pô, não é fácil, e ainda tendo que montar o time um mês antes de estrear, porque o Velo Clube fechou o departamento de futebol. Verdade. Como é que vai fazer futebol assim, cara? Não é fácil. O trabalho do Velo Clube é muito bom para sua realidade. E viu? Jogando de igual para igual com o São Paulo. De igual para igual. E venceu o Ganhou Santos. o Santos e jogou aqui de igual para igual com o Corinthians. Entendeu? Dentro da arena. Pois é, cara. Olha, que bela campanha. Tudo bem, campanha em pontos? Não. Mas pelo menos é um time aí valente, guerreiro, que tá chamando a atenção na disputa do Paulistão 2025. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vinda! Tá no Tenda! E o São Paulo vai tentar descer mais uma vez. Oscar dominou, tentou um passe totalmente equivocado. Esticou demais, fica fácil das mãos do goleirão Pablo. E atenção, torcedor, Baragira, para você, tem o placar do futebol. 15, segundo tempo. No placar da Bandeirantes continua Mané Garrincha em Brasília. São Paulo vence 2, Velo Clube 1, Pusóvio. Capela, atualizando o grupo C do Paulistão, o São Paulo com a vitória vai ficando com 17 pontos, seguido pelo Novo Horizontino com 12, Noroeste, terceiro colocado com 7 e na lanterna o Água Santa com apenas 6 pontos somados. Mandar um forte abraço aqui para todos vocês que estão sintonizados conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, viu? Cláudio Fubá, Marlon Aparecido, Matos Filho, Olhos Famintos, Mariceu Oliveira, Antônio Gabriel, Carlos RB, Vivaldo Junqueira, Valber Wesley, o Kaique tá sempre com a gente também, mandando pra cá participação. Sintam-se abraçados, torcedores do Brasil. Assim que o jogo dá uma paradinha como agora, no lateral pro time do São Paulo no campo de defesa, eu mando um abraço pra você. Edilene Oliveira, Maria Fátima tá por aqui, Rodrigão, um abraço pra você. Antônio de Souza, Samanta tá por aqui, Gabriel Gabi Malmagro, vamos São Paulo ser campeão. Jaqueline de Lima, Iago Pazini, Cícero Peixoto, Matos Filho, é a galera que ouve a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lateral já cobrado rapidamente, a arbitragem paralisa. Pegou reversão? Foi isso ou viajei, do Vale? Não, é que o jogador do Velo Clube é quem iria cobrar e aí ela dá a bola pro São Paulo. Não, mas ele cobrou como um saco, jogando um saco de laranja no chão. Jogou? A cobrança dele foi brincadeira. Que isso? Parece o nosso jogo aqui que a gente jogou no final do ano. Aqui. Nossa senhora, você deu show, hein, Xandão? Só tapa fácil de qualidade, hein? Guilherme Marcel tá do meu lado aqui, olhou pra mim, cara, eu nunca me senti tão seguro no gol. Um paredão desse na minha frente, eu até achei um exagero. Por falar em segurança, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. 16, segundo tempo, continua pra você. São Paulo vencendo o Velo Clube por 2-1, daqui a pouquinho tem apito final, estaremos juntos no apito final. Paulo do Vale, o PDV vem aí para todo o Brasil. E o time do São Paulo vai tentar descer lá no lado direito do campo na inversão. Ótima jogada, quem sabe agora, Tricolor tem que descer a ladeira. Patrick domina, já puxa para a perna esquerda, ninguém se aproxima, agora sim faz a quebra, Luciano pelo meio. Bola volta mais atrás com Pablo Maia, ninguém se movimenta. São Paulo tá meio estático aí nesse segundo tempo. A bola foi invertida para Lucas, tá aí o camisa 7, destaque, jogadoraço do Lucas. Ele tenta escapar da marcação, na tabelinha, ótima jogada, passou, pediu, recebeu o André Silva, fica viva na grande área, faz o corte, Del Campos. Estica a perna, joga a bola pra fora, olha, a tabelinha quase funcionou, penetrava por ali, bonito o André Silva, quase chega, foi bem na antecipação, Del Campos, lateral já cobrado pro time do São Paulo no seu campo de retaguarda, continua São Paulo 2, Velo Clube 1,
Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec, impermeabilizando e colorindo. O Brasil é Bautec. Pretzel, temos 17,5, segundo tempo, São Paulo vence 2-1, o Velo Clube ainda não chegou no segundo tempo, hein, Pretzel? O jogo parelho, o São Paulo teve uma chegada na frente, o Velo Clube respondeu, posse de bola dividida nesse segundo tempo, 2-1, mas eu achei que eu não diria isso, viu, com 17 minutos de segundo tempo, o jogo tá aberto, hein, não tá definido pro São Paulo. Vamos ver se o São Paulo consegue definir agora. Com o Luciano na entrada da grande área. Vem a finalização. Teve desvio? Não. Não teve desvio. Pegou mal na bola o Luciano. E o São Paulo vai tentando. Vai empilhando oportunidades aí, hein, do Vale? 4 gols até aqui no Campeonato Paulista. O Luciano arrisca de fora da área para marcar o terceiro dele. Essa bola não leva tanto perigo assim. Agora o Pablo vai cobrar o tiro de meta. O São Paulo vence no Mané Garrincha 2-1. Antônio Carlos, Diego Souza, Antônio, Carlos RB, Marlon. É a galera que ouve a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. César Aleto, vocês mandam pra cá, eu vejo tudo. Cláudio Fubá, fubazinho agora, hein, pai? Que delícia. Tem um cara que passa todo dia de manhã com uma pamonha. Já ouviu, PDV? Passa na sua casa também? Nossa, pamonha que não sei o que. Aí a criançada chora. Aí não sei o que, vai embora. Misericórdia, é bom pamonha, velho. É bom. Bom, ele é bom, viu, pra vender o produto dele. Passa ali na nossa passa região. lá, ali. Exato, eu comprei quando hoje ele lá. passa sábado de manhã também, aí é um inferno. Né? Né, aí Pô, muda o aí trajeto daí. Muda o trajeto daí, né, cara? Aí o tio vai embora. E a criançada chora. Às 7 da manhã. Né? Né? Eu já acordei com ele berrando na minha janela ali. Você vai reclamar do tio da pamonha, Xandão? Mas é sábado de manhã, cara. Pô, vende ao meio-dia, por que não, né? Claro que é tudo uma brincadeira. Aliás, um abraço ao pessoal do concreto do asfalto hoje. Viu? Porque eles passaram, eles interditaram a rua, né, João? A nossa área ali. Quebraram a nossa área. E aí eles gastaram mais ou menos umas 6 horas para asfaltar 20 metros. E os cones? E os cones lá tudo largado? Não, e os caras botaram uma caçamba na frente do estacionamento do meu prédio. Eu olhei pro cara, e aí, amigo? Histórias, né? E ele, desculpa, histórias da vida, né? E o São Paulo vai tentar descer, levantamento à frente, Patrick domina, leva pro fundo, erga a cabeça, vê o levantamento à frente, explode em Carlos Manuel e se perde em escanteio. Escanteio pro time do São Paulo, quase 20, segundo tempo, 2-1, tricolor aperta do Vale. Nos pés do Patrick, né, que entrou na segunda etapa no lugar do Enzo Dias, que estava amarelado. Zubeldia começa a pensar também um pouquinho no jogo de domingo contra o Palmeiras. Escanteio, Oscar na bola. Ivan Sanches, Matos Filho, Jailton Barbosa, Rafael Landim, Ion Rodrigues, Marcos Amorim. Vamos juntos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio pro São Paulo para fazer o levantamento. Vem Oscar, vem o desvio de cabeça do Arboleda nas mãos do Pablo. Cabeceou firme, faz a firme e boa defesa o goleiro do Velo Clube. E atenção, torcedor Bandeirantes, está na hora de girar para você. Tempo o placar do futebol. 20. Segundo tempo. Os caras... Ai, cara, o que os ouvintes vão fazer com a gente, velho? E aí, Bruno Puzóvio continua aqui. Mané Garrincha em Brasília, São Paulo 2. Velo Clube 1, Puzóvio. Capela, mais cedo pelo Campeonato Paulista, Guarani e Novo Horizontino empataram por 0-0 em Campinas. Em Limeira, o Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3-0. Gols de Maurício, Flaco Lopes e Gustavo Gomes. Bandeirantes. Lateral pro São Paulo fazer a cobrança. Campo de ataque, vem Patrick, o São Paulo tem pressa, vai vencendo por 2-1. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão, tricolor do Morumbi. Patrick para fazer o levantamento na frente do banco de reservas, o técnico Guilherme tá bravo, uma barbaridade. Jogo bola o Guilherme, que centroavante foi o Guilherme, impressionante. Os caras falam do Calério, o Guilherme jogou muito mais que o Calério. Pelo amor de Deus. Se o Guilherme fosse argentino, tinha sido convocado para a seleção. Pois é, o Guilherme jogou muito futebol de fato. E o time do Velo Clube vai tentar descer no campo de retaguarda para fazer a transição. São Paulo 2, Velo Clube 1. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse agora braspress.com. O time do Velo Clube fica com a posse de bola no seu campo de retaguarda. Tenta fazer o peão em cima da marcação, Rafael Ribeiro. Jogador experiente, ex-atleta da Chapecoense. Solta a bola cortinha com Pedro Favela. Aí na inversão para Léo Baiano. Aí o capitão da equipe tenta fazer a inversão para fazer o levantamento à frente. Teve desvio aparentemente do jogador de São Paulo, não. A arbitragem paralisa e pega só lateral no campo de retaguarda. É lateral para o São Paulo no seu campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil.
Pode confiar! Cara, o Guilherme, eu consegui fazer a leitura labial. Se eu traduzir, amanhã eu tô demitido daqui. Então o que ele mais ou menos falou aí do Vale? Que ele tá pistola aqui na área técnica, velho. Ah, ele mandou, né, todo mundo ali pro show da Shakira, viu, Capelanes? Você tá louco pra ir pro show da Shakira, né? Hoje não vai rolar. Tá certo. Mas é uma boa cantora. É uma boa cantora. Será que o Piquet ouve as músicas dela até hoje? Não. Eu acho que não, né? Aliás, a menina que ele trocou pela Shakira já largou ele também. É mesmo? Já romperam também. Piquet é um pedaço de homem também. Boa sorte. Campo de defesa para sair jogando rapidamente. O time do Velo Clube faz a recuperada de posse de bola, Léo Baiano. Aí o capitão da equipe tentou fazer a inversão, perdeu a posse de bola. Lugar perigoso, se caprichar, é o terceiro gol do time do São Paulo. Lucas levou pro fundo, vem a finalização, defesaça do Pablo! Salva e salva bem demais o time do Velo Clube. Que chance, perde o São Paulo num vacilo absurdo do Léo Baiano aí do Vale. O Lucas preferiu encher o pé na finalização, né? Bater com força, aí a bola sai ali de qualquer jeito, acaba explodindo no Pablo, que faz boa defesa no vacilo da defesa do Velo Clube. Vou falar um negócio pra vocês, acho que o São Paulo não imaginava a dificuldade que ele teria no jogo. Tá um jogo parelho no segundo tempo. E o Velo Clube veio pro jogo. É um jogo abertíssimo dos dois lados. Então, acho que a gente não vai ficar nos 2-1 do São Paulo, não, viu? Acho que teremos mais gols porque o Velo Clube ataca, se expõe, o São Paulo contra-ataca, tem os 4 jogadores de frente. Então tá um jogo muito bom no segundo tempo, perto da modorrice do primeiro tempo. A gente viu aqui o replay do lance, claro que não dá para o ouvinte acompanhar, mas a gente vai ilustrar. O Lucas estava frente a frente com o Pablo, tentou a finalização por baixo do goleiro do Velo Clube. Que defesa do goleiro do Velo Clube, hein? Salvando o que seria o terceiro gol do São Paulo e liquidaria a fatura sem dúvida alguma. Tem falta perigosa para o time do Velo Clube fazer a cobrança. Vem o Léo Campos. É um escanteio bem mais aberto, autorizar. Léo Campos. Léo Campos. Vai pentear macaco, Léo Campos. Tiro de meta para o São Paulo aí do Vale. Ele acertou no primeiro tempo, né? O cruzamento do gol da equipe do Velo Clube saiu dos pés justamente do Léo Campos. Dessa vez, muita força na bola, linha de fundo, Jandrei vai cobrar o tiro de meta, o São Paulo vence 2-1. 11 da noite, marcou o quinto sinal, microfone de esportes da Bandeirantes para conferir para você. Alô, Micha, tempo o placar do futebol. 25, segundo tempo. O placar da Bandeirantes no Mané Garrincha em Brasília continua para você. São Paulo vence, São Paulo 2, Velo Clube 1. E aí, Bruno Puzóvio? Capela atualizando o grupo D do Paulistão. São Bernardo segue na liderança com 19, logo atrás a Ponte Preta com 18. Palmeiras, que mais cedo venceu a Inter de Limeira com 16. E o Velo Clube na lanterna com 5 pontos somados. Vai mexer o São Paulo, hein, do Vale? Bobadilha daqui a pouco pintando no tricolor. E aí, Pretzel, gosta do Bobadilha, não? Mais ou menos. Vai tirar, acho que o Pablo Maia ou o Alisson, um dos dois. Começa a dar uma poupadinha aí, até porque tem clássico no fim de semana. Tem só um Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Aí o levantamento à frente, Arboleda tirou das mãos o goleiro Jandrei, joga para escanteio. Bateu cabeça aí de novo o sistema defensivo do time do São Paulo, hein, do Vale? O detalhe é que eu não sei se faltou comunicação ou falta de confiança do Arboleda na saída do Jandrei, né? Porque ele prefere se antecipar, tira a bola da forma que dá, o Jandrei fica assustadão. Escanteio para a equipe do Velo Clube que tenta o empate. Abraço para Cátia, Diego Souza, tamo junto, Diegão. Abraço para você, Antônio, torcedor do Trimundial. Escanteio para o Velo Clube. Veio o levantamento, veio o desvio de cabeça do Rafael Ribeiro nas mãos. O goleiro Jandrei segura firme no pé da trave direita aí do Vale. Numa dessas quase sai o empate do Velo Clube, né? Na falta de comunicação ali da defesa do Jandrei com a Arboleda, o Velo é perigoso pelo alto. O São Paulo vacila por ali também, 2-1 por enquanto, vence o tricolor. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse agora www.estrelabet.bet.br. Pretzel, 27, segundo tempo, o Velo Clube tá chegando, hein? Bola aérea, o São Paulo tá vacilando, hein, Xandão? E tá dando muito espaço, falta do André Silva. Tá dando muito espaço pro São Paulo e o São Paulo não consegue aproveitar os ataques, né? Agora o Bobadilha está recebendo orientações, a tendência é que saia um dos dois volantes. É isso, meu caro PDB? Pablo Maia, 29, Pablo Maia, entra Bobadilha, 21, é a terceira de Luiz Ubeldia, que mexeu 2 no intervalo. Como a gente imaginava, então começa a tirar os seus principais jogadores para o clássico. Agora, se o São Paulo ganhar esse jogo, ele vai a 17, praticamente fica em primeiro. Se o São Paulo não perder para o Palmeiras, olha o cenário que eu estou desenhando, tá? O São Paulo vai enfrentar Ponte Preta e São Bernardo
Vamos supor que o São Paulo empate com o Palmeiras. Tá? O Palmeiras fica atrás da Ponte e atrás do São Bernardo. Sabe quais são os 2 próximos jogos do São Paulo? Ponte e São Bernardo. Chato, hein? Até o Júlio Casares vai para a área técnica, velho. Certo? Para eliminar o Palmeiras. E não venham me dizer, não dá para dizer isso. Não venham me dizer que não. Que eles fazem. Eles fazem. O Palmeiras ser campeão. Claro que os caras também, né? Obviamente. Perderam com dignidade. Luiz Antônio, que um fuso abraço pra você. Valeu, Anderson Cruz Brasil, tá aqui ouvindo a gente. Vamos lá, galera, se inscreve no canal, dedo do botão, afunda o botão, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E o Velo Clube vai descer, ótima jogada na entrada da grande área, Pedro Favela, rolou para Daniel Amorim, cabe a finalização, veio o desvio, golaço! Gol! Do Velo Clube! E é dele, é de Daniel Amorim, golaço do Velo! Jogada trabalhada pelo meio, Pedro Favela não foi faminha não, ele viu na entrada da grande área o Daniel Amorim, no que ele domina ele ajeita o corpo, no que ele ajeita o corpo ele já vira batendo no ângulo esquerdo do Jandrei, voou, nem sequer toca na bola, balaço do Amorim, jogados 29 do segundo tempo, o Velo Clube valente, a gente dizia, o Velo Clube valente, combatente, buscando, na garra, na raça, o Velo Clube empata o jogo no Mané Garrincha em Brasília, para fazer história do Distrito Federal, o Velo Clube empata, Amorim, Daniel Amorim, golaço do camisa 9, empata o jogo, Velo Clube 2, São Paulo 2, Paulo do Vale. Dos 8 gols marcados pela equipe de Rio Claro até aqui no Campeonato Paulista, 5 nos pés de Daniel Amorim, camisa 9 de fato, 35 anos, experiente, comanda o ataque do Velo Clube e mostra a qualidade, né? Da entrada da grande área, um chute forte, alto, tirando do Jandrei completamente para empatar a partida de novo em Brasília. Daniel Amorim 2-2, no momento em que Rafael Ribeiro toma o cartão amarelo porque teve que parar ali com falta, agarrou o André Silva, que ia carregando até a entrada da grande área. O São Paulo já tem falta, Capela. Falta perigosa, mas dá tempo. Agora é sua. Pretzel empata o jogo. Que golaço, hein, Xandão? Golaço e merecido, viu? O Velo Clube não quis saber. A gente é a lanterna, azar. Dá para encarar o São Paulo? Dá. E foram buscar o empate, 2-2. E o São Paulo faz um segundo tempo apenas médio. Então o resultado é correto pelo esforço do Velo Clube. Impressionante. 30 jogadas no segundo tempo. Tem chão pro Velo Clube virar. Tem chão do São Paulo. Quem sabe marcar o terceiro. E pode marcar o terceiro agora. Bico da entrada, grande área, lado esquerdo. Falta perigosa para o time do São Paulo fazer a cobrança com muita pressa. Aí o Arboleda se estranha com o zagueiro do time do Velo Clube. A árbitra vai lá. Tá com um coque samurai da hora a arbitragem. E vamos para falta. Falta perigosa para o tricolor do Morumbi. Oscar na bola, quem sabe? Momento de tensão do Mané Garrincha. Vem levantar. Oscar. Vai pentear macaco, Oscar. Todo mundo na área. O Arboleda faz uma jogada ensaiada. Ele bate direto pro gol e isola do Vale. É o famoso não cruze nem bate, né? Porque era a intenção do Oscar tentar surpreender de alguma forma. Aquele chute que surpreende o goleiro, mas com muita força, ainda acompanhou por ali o Pablo. Saltou nela, mas sobe demais, apenas tiro de meta, tudo igual em Brasília, 2-2. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano, sabe onde? No Disney Plus, com transmissão da ESPN. A Bandeirante gira para você, tempo o placar do futebol. Com Michel Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes de Beto Rebeque, com as imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Igor Nascimento, e no digital tem Guilherme Maciel. Para você, a sequência do Paulistão continua no Mané Garrincha em Brasília. São Paulo e Velo Clube vão empatando por 2-2. E aí, Bruno Pozóvio? Capela, início de segundo tempo no Campeonato Sul-Americano. Por enquanto, Argentina 1, Brasil 0. Gol de Echeverri, que marcou de pênalti, acredite, dando uma cavadinha. Luiz
Mensagens da Jota, Jailton Barbosa, José Roberto tá por aqui, um abraço pra você. Filoveritas, Lucas Cortez, um abraço. Yuri Oscar, Luiz Antônio Gelfuso, Wilson Antônio Moreira, Maricel Oliveira, Yuri tá por aqui. É gente que ouve a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Pretzel, peraí Pretzel, o time do São Paulo perdeu a posse de bola, contra-ataque do Velo Clube, hein? Dá até pra virar o jogo, veio o levantamento à frente do Silas, sem desvio nas pernas do Alan Franco. Lateral pro Velo Clube. Ô Pretzel, São Paulo tá pedindo pra tomar virada, hein, Pretzel? O segundo tempo do São Paulo é constrangedor, pelo que o São Paulo tem. E contra o lanterna do Campeonato Paulista. Ah, mas é início de temporada para todo mundo. O Velo Clube não tinha time até novembro, pessoal. Até início de dezembro. Parem, pô. Parem. Impressionante como o São Paulo não compete. Impressionante. Vai mexer o Velo Clube já, hein? Daqui a pouquinho a confirmação com o Paulo do Vale. Antes vai tentar descer novamente o time do interior de São Paulo, com o Daniel Amorim, autor do segundo gol, gol do empate do Velo Clube. Tenta fazer o levantamento à frente, a arbitragem mandou o jogo seguir, hein? Tem contra-ataque do São Paulo, se caprichar, faz o terceiro. Lucas se manda pro campo de ataque, ninguém correu junto, hein? A bola foi solta pelo meio, cabe até a finalização, veio o chute, mal. Torto, Bobadilha. Pegou mal demais o Paraguai, o tiro de meta para fazer a cobrança. O time do Velo Clube aí, do Vale. É, e vai mexer, ó. Saindo o camisa 10 Silas para a entrada do 20, que é o Vinícius Leite. Portanto, Vinícius Leite com a 20 na vaga do 10 Silas. Vinícius Leite é jogador do Avaí, hein, cara? Esse cara aí chamou a atenção, não lembra, Pretzel? Rodadíssimo. É, né? rodou. Um abraço ao Silas, ex-jogador de São Paulo, que é nosso ouvinte, viu? Grande Já Silas. foi técnico de futebol e jogava, hein? Tá louco. Jogou no Inter também, as pessoas não lembram, né? Foi campeão da Copa do Brasil em 92, além de ser um dos menudos do técnico Silinho. Tem toda a razão. Pretzel rapidinho, aproveitar que o jogo tá parado. O que o São Paulo tem que fazer aí pra sair com a vitória? Porque assim, é um vexame você vende um empate ridículo contra a Inter de Limeira. Tem que jogar, de João. outro contra um dos lanternas do campeonato. Tem que jogar. O Alan Franco é o cara que divide todos, mas o meio de campo do São Paulo, eu tô falando, esse meio de campo espaçado assim, até quando vai durar, hein? Até quando ele vai colocar um dos 4 no banco de reservas, viu? Esse é um assunto a ser debatido, hein? Porque não sei se vai dar pra jogar assim toda hora, Libertadores, dependendo do grupo que for, Série A do Brasileiro. Difícil, hein? João Batista, Francisco Marques, Maicon Scarpari Pereira, Vivaldo tá por aqui, Wesley Calcim, tamo junto, Calcim. Anderson Cruz, Wilson Moreira, Antônio Gabriel, Felipinho tá por aqui também, Iago Pazini, Anderson Brasil. Um abraço para todos vocês que mandam mensagem para cá. Se inscreve no canal, gente, dedo no botão, afunda o dedo aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você vem com a gente, daqui a pouquinho tem o apito final, hein? No comando dele, ele tá demais, hein? Ele vem aí para todo o Brasil. Paulo do Vale do comando para você. Quase 35 jogados, tem 10 minutos mais os acréscimos para o São Paulo tentar o terceiro gol. Ou para o Velo Clube fazer ainda mais história. Primeira viagem de avião da história do Velo Clube, gente. Isso é muito grande, os caras estão fazendo história com o clube empatando com o São Paulo fora de casa. Quando foi a tua primeira viagem de avião? Minha primeira? Minha foi com 9 anos. Eu acho que a minha foi com uns 10, 11. Isso. Eu era menino novo ainda. Mas numa época que tinha, viu? Na época que tinha até talher de prata na refeição. Você tem toda a razão. Tinha a descida do time do São Paulo. A bola foi solta lá do outro lado, lado esquerdo do campo. Ótima jogada com o Patrick. Patrick levou pro fundo, veio o levantamento à frente, veio o desvio do André Silva! Gol! Do tricampeão do mundo! De André Silva, de novo ele, camisa 17, num cruzamento perfeito, ele não cruza, ele faz amor, Patrick colocou com carinho, na entrada da pequena área, o André Silva só teve o carinho, e o talento, e o momento, e a decisão, e a atitude de esticar a perna, parte interna do pé, para colocar debaixo do goleiro Pablo, para ampliar para o tricolor do Morumbi, André Silva, mas pode dar meio gol para ele, hein? Pode dar meio gol pro Patrick. Cruzamento perfeito na entrada da grande área. E o André Silva não teve dúvida, hein? Aparentemente o gol é legal. O VAR vai analisar, como sempre analisa. Mas o São Paulo nesse momento está na frente. São Paulo 1, 2, 3. André Silva foi pra rede. Velo Clube 2. E aí o destaque Bandeirantes é teu. O São Paulo tá na frente, Paulo do Vale. E aí são dois lances em análise, Capelo. O primeiro é quando o Patrick recebe a bola pela lateral da grande área, né? Eu, assim, na minha visão, alguns jogadores ali na meia-lua da grande área podem dar condição ao Patrick. Aí o segundo lance, o Patrick faz o passe rasteiro e o André Silva recebe para finalizar
na minha visão também, na mesma linha que o marcador dele. Mas é tudo no detalhe, é tudo ali no ajuste para saber se o gol do São Paulo é legal. Seria o terceiro desempate do Tricolor, ou melhor, o segundo desempate do Tricolor paulista no jogo 3-2. Vamos ver se a arbitragem confirma ou não, Capela. Sem traçar linha, na câmera que nós temos, na imagem que nós temos, gol legal. Sem traçar linha. Também achei gol legal, viu, Xandão? Sem traçar linha. Agora vamos ver a linha traçada, se tem algum pé na frente, tudo. Pela imagem, para nós, da geração da federação, é gol legal. Eu também acho. Eu acho que a arbitragem vai considerar esse gol do São Paulo, tá? O Patrick, pra mim, ele não chega a ter nem na mesma linha do jogador do Velo Clube. Pra mim, ele tá até um pouquinho atrás. A minha grande dúvida é em relação ao André Silva. Mas a primeira impressão... Se for pelo bico da chuteira, hein, o André Silva. Ai, Pretzel, eu entendi. Eles estão vendo... Eles anularam o gol. Patrick impedido. Eles anularam o gol. O Patrick estava isso aquizinho na frente. Mas não traçaram a linha para nós. Não traçaram a linha. Não tem a linha traçada, só tem a imagem. Deu Oxi. Gol. Ela levantou o braço e deu gol. Gente, atenção. Ainda bem que eu já gritei o gol, já fiz aquele carnaval todo. Só para poder explicar. A árbitra, ela levantou o braço, impugnando o lance, mostrando impedimento. Aí deu 5 segundos, ela fez o movimento de não e apontou para o centro de campo. Então é gol do São Paulo! E aproveita, os jogadores do Velo Clube partem para cima da arbitragem. Quer dizer, que confusão, hein, do Vale? Aí poderia ter o VAR do VAR, né? O VAR analisando o momento que a Mariana, ela mostra que não seria gol, não validaria o gol do São Paulo, e depois, 5 segundos, ela volta atrás, que eu acho que cantaram ali para ela depois no ajuste fino, no ajuste final, que nem Patrick, que dá o passe, nem o André Silva, que desvia a bola, estavam em situação irregular. Portanto, terceiro gol de André Silva na temporada de 2025. Que reserva de luxo o André Silva, hein? Tem mais gols que o titular, o Caleri, que tem apenas uma temporada. Bom jogador, André Silva, viu? E olha, a nossa impressão estava correta, né? Pela imagem que a gente viu, nós três, o gol tinha sido legal. Exatamente. Gol legal! Gol do São Paulo na frente de novo, São Paulo 3, André Silva foi pra rede, Velo Clube 2. E o Velo Clube não desiste, vem pro levantamento à frente, a bola fica na intermediária. Campo de retaguarda pro time do Velo Clube, saíram jogando, mas já perde a posse de bola e pode ligar o contra-ataque rápido pro São Paulo, hein? André Silva perdeu a passada, a bola atrás da linha de cintura, volta um pouco mais atrás com o Oscar. Bola no campo de retaguarda com o jogador que é Patrick, que despacha a bola pra frente e se livra da posse de bola. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o Tenda Atacado. Quinto sinal marcou para você, 11h15 da noite, já tem apito final, já tem ele. Paulo do Vale vem aí para todo o Brasil. E a Bandeirantes confirma para você, tempo o placar do futebol. Estamos com 40, segundo tempo. No placar da Bandeirantes, no estádio Mané Garrincha em Brasília, continua Paulistão 2025, é na Bandeirantes. Velo Clube 2, São Paulo 3. Pusóvio. Capela, neste sábado teremos mais futebol na Rádio Bandeirantes. Às 6h30 da noite, a Portuguesa recebe o Corinthians no Pacaembu com narração de Ulisses Costa. Podia narrar esse joguinho, hein, Pretzel? Não vai mexer de escala, não? O clássico? Olha, eu acho que dá, viu? Eu já achei o Ulisses circunspecto hoje, né? Narrou 3 gols. Boas narrações dos gols, certo? Mas o jogo não são apenas os gols. O jogo são comando por 95 minutos. Tá parado o jogo. Né? Muito Instagram. É verdade. Maurício é um bom narrador. Bom. Pode melhorar, né? Olha o Velo Clube aí, no levantamento pela ponta direita vem Carlos Manuel, tentou fazer o levantamento à frente, fez o corte por ali, Arboleda, soberano. Ainda tenta descer novamente o time do Velo Clube, na entrada grande área, ótima jogada, passou, pediu, recebeu Vinícius Leite, lá pela ponta direita para Carlos Manuel, dominou novamente Vinícius Leite, parte para cima da marcação, tenta fazer o levantamento à frente, a bola mais atrás do campo de retaguarda para a equipe do Velo Clube. Mudou quem aí do Vale? Mudou o Velo Clube, saiu Pedro Favela, camisa 7, entrou 18, Lucas na equipe do Velo. Lucas, eu não conheço o Lucas, hein? E aí, Pretzel? Lucas Duni. Também não conheço o Lucas Duni. Tá? Deixa eu ver. Não aconteceu nada. Daniel Amorim tentou a finalização, teve desvio no Alan Franco, tem escanteio pro Velo Clube fazer a cobrança aí, hein? Deu bobeira de novo o time do São Paulo, Pretzel. Eu até falei aqui, eu dei uma parada, porque chamou a atenção a facilidade com que o Velo Clube chegou na defesa do São Paulo. Você não tem toda uma caneta ali, foi isso? O São Paulo todo atrás e o Velo Clube entrou tocando para empatar o jogo. Não empatou por um detalhe. Salvou, quem é que salvou ali? Arboleda salvou em cima dentro da pequena área.
Rapaz, o Daniel Amorim finalizou, bateu no joelho esquerdo do Arboleda e subiu. Salvou o que seria o terceiro gol do time do Velo Clube. E tem escanteio o time do interior de São Paulo para fazer a cobrança. Vem lá do outro lado o Léo Campos. Tem pressa o time do Velo Clube. Quem sabe na bola parada, o jogo tá parado aí. Atendimento ao Cedric Soares. É isso, do Vale? Pois é, né? E não sei se vai completar o jogo, mas há muito tempo o Cedric ficou quase um ano. Não vai completar porque eu já tô vendo o Ferrarese ali preparado para entrar. Mas chega perto disso, né? Olha o escanteio pro Velo. Escanteio para o time do Velo. Vem o levantamento à frente. A bola fica na segunda trave. Fica viva novamente para o time do Velo Clube. Lá pelo... Nossa senhora, aí também não dá para exigir muito, né? O Gabriel Mancha dominou a bola lá na segunda trave, tentou o levantamento à frente, joga atrás do gol defendido pelo Jandrei. Tem tiro de meta para fazer a cobrança o tricolor do Morumbi. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. E muda o São Paulo, do Vale. É capaz que saia o Alan Franco até para não tomar cartão, não. Sai o Luciano, ó. Camisa 10, Luciano, entra 2. Igor Vinícius, e aí ele deve tirar o Cedric também, camisa 6, para a entrada do Ferrarese, 32. E se for para falar na prática, ele está colocando 2 laterais, porque o Ferrarese, até aqui em 2025, Capela, só atuou na lateral direita, era até então o principal substituto do Igor Vinícius antes da chegada do Cedric. Eu mosquei, quem mais saiu? Saiu o Luciano 10, e saiu também o Cedric, meia dúzia, Igor Vinícius 2 e Ferrarese 32 pintando no São Paulo. E aí, Pretzel? Mudanças para dar mais gás, né? O Luciano fez um primeiro tempo muito bom, sumiu no segundo. Agora, no mais, assim, ó, o Oscar, né? Vive de espasmos, de lampejos, né? Não compete. Mas tá voltando agora, vamos dar um desconto para ele, porque com a bola ele joga a bola. Mas assim, eu vou falar um negócio, o resultado correto seria um empate. 3-2 para o São Paulo. São Paulo não jogou tanto para ganhar. É que o São Paulo aproveitou as oportunidades que teve. E o Velo Clube, é claro, é um time pequeno que sofre na hora de marcar também. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E o São Paulo vai tentar descer novamente lá pelo lado esquerdo. Lucas enfiou ótima jogada com o Patrick na grande área. Puxou para Oscar, rolou, bola mais atrás. Cabe até a finalização. Bola rolada na entrada da grande área. Vem a finalização, defesaça do Pablo. Chutaço do André Silva no contrapé do Pablo. Ele espalma, bota para escanteio. Quase um golaço do São Paulo aí do Vale. É porque o Oscar ameaçou o drible e rolou para trás. O Bobadilha viu bem o André Silva, que tentou o chute colocado. Que defesa do Pablo. Lateral, não é escanteio, lateral para o São Paulo. Achei que era escanteio, a bola foi para lateral, bem pertinho da bandeirinha de escanteio. Lateral já cobrado para o time do São Paulo, novamente novo lateral para o time do tricolor do Morumbi. Sem muita pressa, vence o jogo. Reta final de daqui a pouquinho nós teremos os acréscimos, hein? Temos aí a marca dos 90 minutos, 45 desta segunda etapa. Daltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Daltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Lateral para o time do São Paulo, a bola foi solta para o André Silva na grande área, rolou para Oscar, leva para o fundo, são 3 em cima dele, vem o levantamento à frente. Oscar, mal demais, hein, Oscar? Levantamento nas mãos do goleiro Pablo, confirmando. Vamos a 51 para te ajudar, viu, Capelani? 51, meia dúzia, 6 minutos de acréscimos, tá bom? Tamanho aí, Pretzel, 6 de acréscimo, tá legal? Tá bom, agora não tá aberto o jogo, hein? Pode ser 4-2 ou 3-3. Tem toda a razão. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas via internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vem o levantamento do time do Velo Clube, a bola forte demais. Se perde em tiro de meta para o São Paulo fazer a cobrança. Posso mandar um abraço aqui pro Ion Rodrigues. Obrigado, viu, Ion, por nos acompanhar e pelas palavras. Obrigado, Ion. Um abraço para você. Ó, gente, eu tento ler as mensagens durante a jornada. Claro que o foco é o jogo aqui, né? Mas quando dá uma parada que nem agora, tiro de meta para o Jandrei fazer uma cera danada, ó. Diego Souza, Anderson Cruz, Cláudio Almiro Pedro, abraço para Limeira, tá ligado com a gente, um abraço para vocês, o Matos Filho, Rodrigo Silva, Marlon Aparecido, Rafael Maurício, um abraço para você, Wellington Celerges, Marco Miranda, Edilene Oliveira, o Dieguinho tá por aqui com a gente, um abraço para todos vocês, o Rogerzão também, Gabriel Gabi. Um abraço para todos vocês que estão conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aí Vinícius Leite domina rapidamente para o time do Velo Clube. Já passou, pediu, recebeu, fez a inversão lá pelo lado esquerdo do campo. Tenta descer, reta final de jogo o time do Velo Clube. Lá do lado esquerdo, vem Léo Campos, levantamento à frente, péssimo. Nos pés do Bobadilha. No campo de defesa do São Paulo sem pressa domina. E sai jogando sem pressão, vence por 3-2. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos
Sil, tem que ser Sil a mais premiado do Brasil. Se é Sil, pode confiar. E o time do Velo Clube vai tentar descer. Mais uma vez a entrada da grande área, a bola foi solta do lado esquerdo do campo. Ótima jogada com Vinícius Leite. Vinícius Leite enfiou, ótima jogada para Léo Baiano, dominou, fintou ali pro pé Jefferson, nem cabe até a finalização, veio o chute, golaço! Gol do Velo Clube! Que vacilo absurdo, mais um vacilo absurdo da zaga do São Paulo. E o Velo Clube, o Pretzel dizia, hein? O Pretzel cantava pedra pra você, ouvinte Bandeirantes. O Velo Clube tava tentando, tava espreitando, tava buscando, tava tentando de todo jeito. E o Jefferson Ney tava livre de marcação na entrada da grande área. A finalização veio com a parte externa do pé. A bola foi lá do contrapé do Jandrei, que se esticou inteiro, mas não chegou. Jefferson Ney, nem a pau que o Jandrei vai pegar. Jefferson Ney para fazer história pro Velo Clube, fora de casa, empata o jogo. Velo Clube 3, São Paulo 3. Nos acréscimos o Velo Clube é gigante, Paulo do Vale. E a defesa do São Paulo impressionante, né? Não consegue agir, completamente paralisada, porque o Arboleda dá um chutão meio displicente por ali, tenta afastar. A bola segue com o Velo Clube e num corta-luz de corpo incrível do Lucas Dury, essa bola vai parar nos pés do Ney, que finaliza de uma forma perfeita, com força, chute cruzado alto. O Jandrei não alcança e empata tudo novamente. Pela terceira vez vai buscar o Velo Clube de novo. 3-3 do placar, tudo igual em Brasília. Pretzel, já quero te ver, agora dá tempo. Tem lateral para cobrar o time do Velo Clube do campo de defesa. Faltam 2 minutos para terminar. Pretzel, empata o jogo, Pretzel. Eu falei 4-2 ou 3-3, tá aberto. Mas também pode ser um 4-3 para qualquer um. É isso que o Zubeldia precisa achar. A passagem para o Brasília até agora, Capelanes, é decepcionante. Total. 0-0 com a Inter de Limeira, com um jogador a mais durante um tempo inteiro, e 3-3 com o Velo Clube, sendo que o Velo é o lanterna do campeonato e sempre o São Paulo na frente, permitindo empate. Só para lembrar, hein, o São Paulo ficou 3 vezes na frente e o Velo foi buscar 3 empates. Parabéns ao Velo Clube. E pode até virar, quem sabe agora com o Jefferson Ney, faltando 1 minuto para terminar o jogo. Ele leva para o fundo, tenta fazer o levantamento à frente, bem demais, Alan Franco. Recupera a posse de bola para o time do São Paulo e despacha a bola para frente. Ela que fica viva na entrada da grande área, consegue fazer o corte, Rafael Ribeiro. Vai tentar evitar a saída, não consegue. Chuta a bola para longe, Carlos Manuel. Vai terminar o jogo, hein? Menos de 1 minuto, pode ser a última descida do time do São Paulo. Os caras quem domina, faz a inversão, foi inteligente agora da esquerda para a direita, encontra a Arboleda. Pode ser o último ataque do tricolor do Morumbi, tem que acelerar. Arboleda, bola pelo meio com Bobadilha. Bobadilha perde a posse de bola, mole demais o Bobadilha e dá. Cuando se pasa bien, no importa cómo, dónde, cuándo, lo que importa es con quién. Solo existe mañana, el ayer se fue, el tiempo se va volando cuando se pasa bien, no importa cómo, dónde, cuándo, lo que importa es con quién. El tiempo se va volando cuando se pasa. Let's create together. Vem vigorar no Grau. O Grau é a maior rede de ensino técnico e profissionalizante do Brasil. E também tem faculdade EAD. Os cursos mais procurados com muita aula prática para quem quer se formar rapidinho e ganhar dinheiro com a sua profissão. No Grau, o aluno conta com uma agência de emprego exclusiva. Que luxo! Vigore, se esforce e acredite. Dê um grau na sua vida. Matricule-se já. Você escolhe o grau e o mercado escolhe você. Pegou o avião pela primeira vez e sai do Mané Garrincha em Brasília com um empate. São Paulo 3, Velo Clube também 3. Vem aí o apito final, a sequência do Paulistão 2025 no microfone de esportes da Bandeirantes com ele. Você participa conosco, hein? E um beijo
no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A todos vocês que curtiram a jornada esportiva Bandeirantes. Vem aí o apito final a partir de agora com ele. Alô, Paulo do Vale, um abraço pra você, pode chegar do Vale! Vamos lá, Capelo, São Paulo, mais um empate em Brasília, em 2 jogos, 2 empates, um 0-0 e o outro o oposto, né? Um 3-3. 2 jogos distintos, mas que proporcionam o mesmo resultado de empate para a equipe do São Paulo. E olha, a pressão aumenta para cima do técnico Luiz Zubeldia. Bom, antes da gente abrir aqui o nosso apito final, agora 11h28, empate 3-3 em Brasília, São Paulo e Velo Clube. Vamos eleger aqui na Rádio Bandeirantes o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Vamos lá, Pretzel. Jogo movimentado em Brasília, 3-3. O craque da partida. Daniel Amorim, jogador do Velo Clube, pelo esforço, pela luta. O Luciano foi muito bem pelos 2 gols, mas a luta do Daniel Amorim, ele faz um golaço e a preocupação que ele deu para a defesa do São Paulo foi simplesmente maravilhosa. Então uma homenagem também ao Velo Clube, se me permite, viu, meu caro PDV? O voto também é uma homenagem ao brioso Velo Clube, que não desistiu. Primeiro jogo fora de Rio Claro na sua história, primeira viagem de avião, isso eu quero dizer, né, jogando pelo Campeonato Paulista. E o que faz o Velo Clube? Tira 2 pontos do São Paulo e soma um ponto importante para não ser rebaixado. Daniel Amorim, o craque da partida. Tá aí, Daniel Amorim, 5 gols neste Campeonato Paulista. Olha, o Velo Clube foi para esse jogo de hoje com 6 gols marcados, 4 por parte de Daniel Amorim. Agora chega a 9 gols marcados por conta desses 3 tentos aí marcados contra a equipe do São Paulo. Empate heróico para o Velo Clube, que sonha e muito com permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. Voltou esse ano depois de mais de 30 anos afastado da elite. O Velo Clube não enfrentava o São Paulo desde 1979 e hoje brigou, e muito pelo empate. Olha, dependendo, até poderia ter saído com a vitória. Vem aí o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. A gente vai falar muito desse jogo do São Paulo 3-3. Vamos ouvir o Luiz Zubeldia, vamos ouvir também Guilherme Alves e também vamos repercutir a vitória do Verdão, hein? Grupo do Palmeiras, olha, nivelado no alto, ponto a ponto. Algum time com uma boa campanha na primeira fase vai ficar de fora do mata-mata do Paulistão no grupo do Verdão. E o São Paulo, 1 pontinho apenas, ainda não tem a classificação garantida matematicamente falando, não tem a liderança do grupo garantida também. O Novo Horizontino hoje empatou com a equipe do Guarani em Campinas, portanto, tudo em aberto. E a gente vai falar a respeito de tudo isso e muito mais aqui no apito final da Rádio Bandeirantes, agora 11h30. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Cata. Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 11h32. O apito final no ar aqui na Rádio Bandeirantes. Inclusive, daqui a pouco a gente vai reprisar aqui os 2 últimos gols, porque olha que final de jogo movimentado
lá em Brasília. 3-3, cara, o São Paulo não conseguiu segurar o resultado em 3 oportunidades, hein? Fez 1-0, o Velo Clube empatou 1-1. Fez 2-1, o Velo Clube empatou 2-2. Fez 3-2 e o Velo Clube empatou 3-3. Olha, Pretzel, pra quem teve que aturar o jogo de segunda-feira contra a Inter de Limeira, o jogo de hoje foi uma recompensa. Mas foi muito bom o jogo hoje. Pra jogo, né, foi muito bom. 6 gols, cheio de alternativas. E vou mais além, se tivesse terminado 5-4 pro Velo Clube, pasmem, não seria exagero. Se tivesse terminado o jogo 5-4 para o Velo Clube. São Paulo também criou para fazer o 4º gol, mas o Velo Clube também teve chance para fazer mais. Agora, o que me preocupou foi a fragilidade defensiva do São Paulo, né? E é algo que todo mundo tem falado sobre isso, né? Como jogar com o quarteto fantástico. Ah, mas esse time ganhou assim do Corinthians com gramado pesado, com muita chuva. Só que a gente tem que relembrar como é que foi a vitória do São Paulo sobre o Corinthians. Teve méritos? Teve. Mas teve 2 gols em 6 minutos, né? Em falhas do Corinthians. Uma jogada ensaiada num gol do Lucas e um lance que o Matheus Bidu entrega a bola pro Carrilho e o Carrilho se perde, onde o Luciano acaba fazendo o gol. O Luciano dá pro Oscar e o Oscar faz o gol. Então é o seguinte, ó. O São Paulo mereceu ganhar do Corinthians naquele momento? Claro, jogo grande. Você surpreende o teu rival e ganha. Mas a partir dali, o que São Paulo jogou bem, né? Bem mesmo, contra o Mirassol, que foi um placar também, não é que tenha sido um placar mentiroso, 4-1, tu tava lá, PDV, mas os 4-3 não seria exagero, pelo que o Mirassol fez também no Morumbi. Então é o seguinte, ó, qual o nível de competição do time do São Paulo? Jogo coletivo. Ah, Pretzel, pô, mas é apenas o 9º jogo. Sim, mas é o 9º pra todo mundo. O Velo Clube, pessoal, é sério, o Velo Clube foi remontado no final de novembro, início de dezembro, para jogar um Paulistão onde não disputa 30 anos. O Velo Clube jogou melhor que o Santos e ganhou por 1-0. Jogou de igual para igual com o Corinthians e perdeu por 2-1. E hoje jogou melhor que o São Paulo em determinados momentos da partida. O 3-3 foi um resultado correto. Claro que o time do Velo é um pouco frágil defensivamente, mas do meio para frente tem bons jogadores. E o São Paulo, como é que é defensivamente? A defesa é boa, mas está ficando muito exposta. Eu gostaria de ouvir o Alan Franco, gostaria de ouvir o Arboleda. Como é que fica a defesa com os 4 homens lá na frente quando o São Paulo não tem a bola, não recompõe? E com os laterais que avançam também. Pô, qual é a do... Com todo respeito, o Zubeldia pediu a contratação do Cédric, né? Por que botar o Cédric no segundo jogo hoje? Ele disse que não pediu. Não pediu? É a ideia da diretoria? Que foi ideia da diretoria. Então ele tá de sacanagem. Entendo o que eu vou dizer, ele tá de sacanagem. Porque ele não tem condição de jogar ainda. E ele botou no jogo hoje. O Cédric foi amassado no lado dele ali, cara. Jogou nada o Cédric. Tanto é que ele tirou, mas tirou tarde. Tirou os 43 do segundo. Deixou o cara. São Paulo não criou nada pelo lado do Cédric. Então, assim, ó, complicado fortalecer o trabalho do Zubeldia. Pô, Presta, tá querendo a saída dele? Não, de jeito nenhum. Não tô falando em demissão e acho até que seria prematuro. Mas, será que não dá pra conversar com ele pra ele equilibrar mais o time do São Paulo? Porque agora tem Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras vai jogar a vida porque o Palmeiras precisa ganhar. O Palmeiras encostou na ponte no São Bernardo, mas precisa ganhar. E o São Paulo? Esse empate foi uma ducha, né? Porque se o São Paulo pensava em prejudicar o Palmeiras, aquele cenário que nós montamos, PDV, de repente, né, tirar time contra a Ponte Preta e contra o São Bernardo, isso não vai mais acontecer. Porque se o São Paulo perde pro Palmeiras no domingo, é um resultado plausível, 2 pontos nos últimos 12, como é que fica o debate, né? Fica um debate realmente muito forte interno em relação ao trabalho do técnico. Eu acho o Zubeldia um bom treinador, mas assim, ó, bom no máximo, certo? Lá em cima, o conceito dele, bom. Nada mais que isso, né? Ganhou a Copa Sul-Americana, mas me parece que ele não tem ideias. Mais uma vez ele foi um treinador, né? Um treinador que tira o jogador e coloca outro com a mesma característica, né? Então achei estranho. Gol do Brasil, hein? Desculpa falar, mas gol do Brasil. Gol do Brasil. Muda alguma coisa com relação à classificação? É do Ryan, não, define tudo na última rodada. O empate hoje leva a decisão do título para a última rodada. O Brasil pega o Chile, a Argentina pega o... A Argentina pega o Paraguai, eu acho. A Argentina acho que pega o Paraguai. Eu acho que é isso. Argentina e Paraguai, Brasil e Chile. O Chile é o pior time do torneio, né? Então o Brasil cresce na parada, ó. Mas o gol é o Ryan, aquele ali? Acho que é o Ryan, né? É o Ryan, eu acho, né? Acho que é o Ryan, jogador do Vasco, ó. O goleiro também, ó. Lançamento do Igor Serrote, ó, lateral do Grêmio, ó. Lançamento pra ele.
O Rayan, meu goleiro. Mas não tem problema. Falhou o goleirão. Empatou o Brasil. Nesse momento, o Brasil e a Argentina empatados em pontos. 10 pontos cada um. Gol do Rayan, que joga no Vasco. E agora, meu caro PDV, desculpa eu ter interrompido, mas acho que é bom atualizar, né? Sim, claro. Porque o Brasil estava tomando 7 da Argentina no agregado, né? 6-0 no primeiro jogo e estava perdendo hoje. Então tem tempo ainda. Nesse momento são... horário, né? Porque é uma sede só. Aí que o Brasil é o último a jogar? Olha só, aí tem isso também, né? Tem isso também. Aí até vai ter vantagem de alguém entrar em campo depois, né? O problema é que ainda não especificaram o horário do jogo. O horário do jogo. Domingo, certo. Mas não sabem ainda que o horário. Só tem um estádio, né? É tudo nesse estádio, o hexagonal. E ainda tem Uruguai e Colômbia também. Exatamente. Porque 4 vão pro Mundial, né? 4 vão pro Mundial. Então a luta pelo título tá só entre Brasil e Argentina, mas tem mais 2 seleções que vão ao Mundial. Então, tu acha que seria bom o Brasil ganhar? Porque é mais um tempo de Ramon Menezes a seleção, né? Pô, se o Brasil for campeão, né? É difícil, hein? É complicada. Uma seleção, na minha visão, até muito esvaziada por conta de alguns jogadores que poderiam estar ainda servindo a seleção, já avançaram o estágio na carreira. E assim, o trabalho do Ramon é bem complicado, né? Bem problemático. E inclusive com a goleada sofrida no início do torneio. As 4 seleções estão definidas, então. Uruguai e Chile estão eliminados, surpresa, o Uruguai fora. O Chile vai enfrentar o Brasil. Então o Brasil vai pegar um time que está eliminado. E a Argentina vai pegar o Paraguai, que vai para o Mundial, então. Paraguai é a novidade, Paraguai vai para o Mundial, Paraguai, Colômbia, Brasil e Argentina. É isso, Buzov? O Brasil e a Argentina agora com 10 pontos, o Brasil em primeiro colocado, a Argentina em segundo, Colômbia terceira colocada, 6 pontos, Paraguai também 6, Uruguai quinto com apenas 1 ponto e o Chile lanterna também 1 ponto somado. Só para terminar então, acho que é legal a gente explicar tudo o que aconteceu sobre o São Paulo. A minha discussão, o meu debate... Eu gostaria de entrevistar o treinador, de ele vir aqui conversar conosco sobre futebol. Qual a ideia dele, né? Qual a variação de jogo que tem? Hoje o Diniz deu uma entrevista num podcast no Rio e ficou brabo que a gente fala de variação tática. Por que, Diniz? Por que nós comentaristas... mas eles ficam sentados no ar-condicionado dizendo que eu não tenho variação tática. Sim, mas você tem? Ou você joga só de uma maneira, né? Mas eu trabalho 2-3 horas por dia, não sei o que, ninguém assiste meu treino. Sim. Mas tem variação tática em determinados momentos? Ou só tem uma forma de jogar, né? Que é posse de bola, povoando as laterais, né? Viu? Perde, pressiona. É só isso que o Diniz faz. Então não tem tanta variação tática assim. Isso não é uma crítica, isso pode ser um aperfeiçoamento. E vale pro Zubeldia também, que tem um bom time titular na mão, mas coletivamente o time do São Paulo está abaixo do Corinthians, coletivamente, hein? E está abaixo do Palmeiras, coletivamente. Claro que tecnicamente tem bons jogadores. Agora, esse quarteto aí eu tô duvidando até quando que ele vai suportar jogar com o quarteto dessa maneira contra adversários mais fortes, por exemplo. O Pretzel, inclusive eu imagino que o Zubeldia está esperando, imagino, e também é claro que a gente conversa com um aqui, um ali, o Zubeldia está esperando a chegada do Thiago Mendes, pelo menos no meio do ano, um jogador que viveu uma expectativa inclusive de ser reforço do São Paulo ainda no ano passado, não aconteceu, né? O clube do Catar aí fez jogo duro, não liberou o Thiago Mendes e foi um jogador que logo de primeira ali caiu nas graças do Zubeldia, encantou e ele esperava contar com o Thiago desde o ano passado, inclusive a chegada do Santiago Longo e do próprio Marcos Antônio também, elas só aconteceram, as chegadas no caso, por conta desse problema que o São Paulo acabou tendo pela liberação do Thiago Mendes. E me parece que assim que terminar o contrato dele lá com o clube do Catar, ele será jogador do São Paulo. Eu imagino que a variação do Zubeldia passa pela chegada do Thiago Mendes, porque aí ele teria um meio-campo um pouco mais forte com 3 jogadores de marcação. Pablo Maia, Alisson e Thiago Mendes. Isso, e com o Alisson tendo uma liberdade também. É uma boa... E aí ele teria que sacrificar alguém do quarteto. É uma boa analogia, ele teria que sacrificar. E nesse momento, quem vai ser sacrificado para mim vai ser o Luciano. Apenas por uma questão de nome, de tamanho. Deveria ser o Caleri. Né? Ou o Oscar, né? O Oscar. O Oscar tá jogando o nome, né? É que o Luciano, por exemplo, ele dá uma sumida do jogo, mas ele te entrega 2 gols. Te entrega 1 gol. O Caleri te entrega a luta sempre.
vai em todas, né? Mesmo que não consiga acertar muitas vezes. O Lucas isso não vai tirar, que é o melhor jogador do time. Então sobra pro Oscar, não tá jogando nada. Então é uma dúvida pro treinador, né? Mas é uma boa dúvida, que ele vai demorar um pouquinho para tirar, né? Um abraço ao Sebastião Coelho, pediu um abraço para nós aqui também. E ao Ronaldo. O Ronaldo aqui, muito obrigado, viu? O Ronaldo Cavalcante da Silva, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Muita gente nos ouvindo aí no apito final. Boa, boa. E é isso, né? Fica a expectativa para o São Paulo que receba algumas peças, talvez para o Zubeldia mudar um pouco essa cara do time. Até porque, ô Pretzel, imaginando hoje, a gente viu a exibição do São Paulo alternativo em 2 oportunidades, né? Contra o Bragantino e contra a Portuguesa no início do campeonato, além daquele São Paulo bem catado na estreia contra a equipe do Botafogo. E você, aliás, vamos ouvir o Guilherme Alves, daqui a pouco a gente continua essa discussão aqui com o Pretzel a respeito do São Paulo. Vamos ouvir Guilherme Alves, técnico do Velo Clube, já falando. A complicação que seria a viagem, porque nós saímos de Rio Claro ontem, pegamos um ônibus até Campinas, 1h30, depois o avião que ia sair 5h30 saiu 6h30, 1 hora de atraso, nós chegamos aqui tarde da noite, então a preocupação é essa. Se tivesse vindo 2 dias antes, para mim, vir de avião seria lindo, mas assim, foi uma logística que me preocupou. Até porque a gente não sabia se o São Paulo ia usar o time titular ou não. Nós trabalhamos das 2 maneiras, tanto que no vídeo hoje, na pré-eleição, nós passamos o jogo deles com o time titular e depois o outro jogo contra eles jogaram com o time mesclado. Então, assim, sinceramente, a minha preocupação é muito grande em relação ao São Paulo. Jogar contra o São Paulo aqui, né? E fisicamente eu sabia que a gente ia sofrer muito no segundo tempo. Mas mais uma vez eu venho enaltecer os atletas. Os atletas, esses caras estão fazendo no campeonato, a superação, a gente sabia que ia ter muita dificuldade. Sair perdendo aqui não é fácil, e aí nós fizemos 3 gols no São Paulo, no segundo tempo. 3 gols. Isso para um time pequeno é muita coisa. E assim, 3 gols e jogando, né? Com a bola no chão, que é o mais importante. Acho que isso de não abdicar de jogar, essa coragem que a gente passa para os atletas, eu acho muito importante. Eles absorvendo essa coragem que lhes é dada é muito importante também. A personalidade deles jogarem contra o São Paulo aqui. Nós conseguimos fazer algumas coisas que nós treinamos, isso para mim é muito importante também. Onde a gente teria espaço para jogar e nós conseguimos. A maioria das vezes que nós tentamos, onde eu sabia, onde a gente treinou que a gente teria espaço, nós conseguimos esse espaço. Então, assim, eu fico muito contente pelos atletas. Muito, muito. Contente e mais uma vez enalteço o trabalho desses caras que não está sendo fácil para nós, né? A gente sabia que ia ser muito difícil, mas, cara, a gente sai daqui hoje com dever mais do que cumprido. Professor, boa noite. Tinha essa dúvida, né? Se o São Paulo iria com um time reserva, com um time titular. Você já explicou que estudou os 2 jeitos. Mas ali antes do jogo, né? Na hora que vê o time titular em campo, qual que foi a sua conversa e também no intervalo? Porque vocês tinham arrancado o empate ali, de repente o São Paulo consegue ainda ampliar no primeiro tempo, vai vencendo pro intervalo. Qual que foi o papo também ali no intervalo? Quando sai a escalação, nós esperávamos, na verdade, que viesse com o time misto, tá? Nós não esperávamos, assim, com certeza, o time titular, não, porque jogou já essa semana e tem um clássico domingo, né? Mas no meu entendimento, talvez ele tenha colocado contas, tá? Contas. Time titular, prevendo que venceria, chegaria a 17 pontos, faltando 9 a ser disputado, pelo menos o segundo lugar ele já teria garantido já. Acho que foi isso que foi pensado. Mas o que eu disse é o seguinte, o time titular muda um pouco, sim, muda. E eu usei uma palavra. É o São Paulo, as 2 equipes, mas esses caras que estão entrando no primeiro tempo são mais letais. São mais letais. E chamei muita atenção em relação ao Luciano, que é um cara que, assim, eu acho que é um baita de um jogador, eu gosto muito dele, assim. Então, assim, nós chamamos a atenção e esse foi o comentário. São Paulo é São Paulo, mas esse time que entra no primeiro tempo é mais letal que o outro. Isso não é meu ponto de vista e não tenho medo em expor. Boa noite, Guilherme, Romulo Maia. Queria que você falasse um pouquinho, apesar da campanha, vocês têm feito grandes jogos contra as grandes equipes do Paulistão.
2x1 contra o Corinthians, 2x1 do Santos e 3x3 agora contra o São Paulo. Como é que é para vocês, nesses jogos grandes, cresce mais, dá mais vontade de jogar, daquela garra? Você como ex-jogador pode falar muito bem sobre isso também. Jogou muitos clássicos, né, principalmente em Minas. Assim, a tônica desses jogos contra os grandes, né? Nós perdemos uma só, nós ganhamos do Santos e fizemos um baita de um jogo hoje. Acho que a grande questão, e aí, obviamente, que vem do comando, não adianta ficar só se defendendo, entendeu? Você ficar com as linhas baixas o tempo todo contra um time que tem uma qualidade, que tem o São Paulo, que tem o Santos, que tem o Corinthians, você vai tomar 1, vai tomar 2, vai tomar 3, vai ficar encurralado, vai deixar o adversário, que já é muito bom, cômodo no jogo, porque você não agride. Então tudo isso tem que se levar em conta. Eu sou um cara que prefiro, mesmo jogando contra as equipes grandes, nós jogamos 2 fora, né? Contra o Corinthians e agora. Quando tiver a bola, jogar, ter coragem de jogar. Acho que isso é... E sinceramente, meu time, esses últimos jogos, os jogos grandes, tem a cara do treinador realmente, muita personalidade e sem medo, tem que jogar, cara, entendeu? É isso que eu prezo, com a bola sim, e sem a bola tem que marcar, senão fica complicado. Senhor, boa noite. É um gol de muita coragem por parte do Velo Clube também, né? Porque o São Paulo faz o 3x2 por ali e o Velo ele segue pressionando, ele segue em cima. Como é que foi essa força mental? Como é que você avalia essa força mental de ficar atrás do placar pela segunda vez no jogo e ainda assim ir lá pra cima, pressionar e não se intimidar com o jogo? Na verdade tem uma mudança, né? No 3x2 eu tava esperando ali a decisão e quando decide o gol eu vou para um 4-2-4, abro mão de mais um jogador ali de meio de campo e coloco o Duni para dobrar por dentro com o Amorim e deixar o Vinícius e o Ney abertos e gerar, pelo menos pisar na última linha deles ali, pesar bastante essa última linha com 4 atletas para gerar alguma dúvida, né? E gerou a dúvida e o Ney entrou, atacou a última linha de defesa do São Paulo e fez um belíssimo gol. Acho que naquele momento que saiu o gol, ter mudado, acho que foi uma grande sacada. E não ter medo, né? Tipo assim, 3x2, jogou bem pra caramba, tá bom. Don't skip. I'm here to give you a free Tolino course. Seriously, for real, I'm Professor Silvano Formant. I've already... Pra gerar um acúmulo de atacantes na última linha, que eles estavam com 4, linha de 4. Ele já tinha fortalecido lá, por fora, por conta do Léo. E gerou a dúvida que eu queria, gerou. E volta a falar, o Ney entrou sozinho, né? E fez um golaço. Fico muito contente por ele, por todos os atletas e sinceramente eu gosto muito quando os meus atletas se saem bem. Esses atletas estão buscando algo melhor na vida e fazer um jogo desse contra o São Paulo aqui abre portas para eles. Isso eu fico realmente muito feliz. Nada. Tá aí, ó, a palavra do Guilherme, então, terminou a coletiva, e aquilo que você destaca, Pretzel, o Guilherme, ele tem um estilo de jogo e é o estilo também dele, né? Sim. Corajoso. Gostei da entrevista, hein? Entrevista franca, e ele é a cara do que ele faz. Ele tá certo, por que eu vou ficar todo atrás? Se o meu time já é pior, e aí eu deixo o outro time que é muito melhor numa zona de conforto, eu vou ficar lá atrás sendo pressionado o jogo inteiro, tá certo ele. Jogou de igual para igual e jogou mesmo. E olha, e não seria um absurdo se o Velo Clube tivesse vencido o jogo. Não seria um absurdo. Você que está vindo conosco agora, São Paulo e Velo Clube 3x3. O São Paulo ficou 3 vezes na frente. 1x0, 2x1 e 3x2. E o Velo buscou. E não seria um absurdo se o Velo tivesse ganho o jogo por 4x3. Então aqui, ó, parabéns pela personalidade do Guilherme. Eu tenho estranhado até porque que ele não tá nada contra o Velo, né? Ele subiu o Velo e é justo, ele subiu o Velo Clube depois de anos e é justo que ele continue no Velo Clube, né? Pra no filé da Série A do Campeonato Paulista. E se ele mantiver o Velo Clube na primeira divisão, depois de mais de 30 anos, é um momento histórico. Agora, por que ele não tá em times maiores, né? Eu até te perguntei, ele nunca treinou a Ponte Preta, né? Não, nem Guarani. Nem Guarani, imagina só. Até, ó trazendo o currículo como treinador do Guilherme, em 2008 ele já assumiu pela primeira vez o time do Marília. Certo. Em 2010 ele é auxiliar do Galo,
Aí ele treina o Ipatinga, um jogo só em 11, volta pro Marília 2012, 2013 o Grêmio Novo Horizontino, aí 13, 14 e 15 o Grêmio Novo Horizontino ficou bastante tempo por lá, Vila Nova em 2016. Eu me lembro dele no Novo Horizontino, foi um bom trabalho. Linense em 2017, 4 jogos, Portuguesa. Não lembrava da Portuguesa. E Paysandu em 2018, volta pro Marília em 2020, fica, 20, 21, 22 e 23, 4 anos no Marília. Ele treina o Velo Clube em 2024, vai pro Água Santa e volta pro Velo Clube em 2025. Parabéns ao Guilherme. Então, e ele é a cara do Marília, né? Nasceu lá, foi base do Marília antes de vir pro São Paulo. Então, assim, gosto muito da personalidade dele, já trabalhamos juntos até. A gente comentava muito sobre o futebol atual, né? A valorização de alguns jogadores que não tem tanta qualidade assim. E na época dele se jogava muita bola, né? Ele foi um grande centroavante, né? O Guilherme foi um grande centroavante. Então, tomara que ele ache um time grande se o Velo Clube fechar as portas que eu digo o seguinte, né? É não disputar nenhuma competição no nosso calendário e só voltar no Campeonato Paulista do ano que vem. E um detalhe, Pretzel, o Velo Clube ele chegou para esse jogo, até por ser o último dessa rodada, com a pior campanha do Campeonato Paulista em pontos. Mas acho que nem de longe em desempenho o Velo Clube tem a pior campanha. Tem toda a razão. O Velo Clube é melhor que o Água Santa, é melhor que a Inter de Limeira, é melhor que o Botafogo. Um abraço ao Márcio Zanardi. É melhor que o Noroeste, o Velo Clube. É melhor que esses 4 times, pelo menos. Viu? Então seria uma injustiça pela bola que está jogando o Velo Clube ser rebaixado novamente. Mas futebol tu tem que jogar, né? Agora, ele fez a menção dos 3 grandes que nós comentamos aqui, ó. Ganhou do Santos, empatou com o São Paulo e jogou de igual para igual com o Corinthians, mesmo perdendo na Neoquímica Arena. Só deixa eu responder o Luiz Antônio Almeida, que ele disse assim, pô, Presto, acabou com o Zubeldia, mas não quero a demissão dele, que você falou só demitindo o técnico. Não. O que eu quero é o seguinte, é que a diretoria, que eu acho que é omissa, pô, tu tem 3 diretores, né? Tem o Carlos Belmonte, tem o Rui Costa e tu tem o Nelson, né? Você tem o Chapecó. Mas isso é... Você tem o Muricy como coordenador de futebol. O Muricy eu nem falo, porque o Muricy é independente, né? Então, assim, o Muricy é que tem que falar se está agradando ou não. Agora, o trabalho do Zubeldia é bom? Nesse momento, não. Eu tiraria o Zubeldia, deixei bem claro isso na minha outra fala. Não. Agora, tem que haver uma conversa com ele para escolher, de repente, algumas alternativas melhores para deixar o time do São Paulo mais equilibrado. Ou você, torcedor, acha que o São Paulo hoje é um time forte coletivamente, né, em todos os setores? Não. É um time que dá generosos espaços aos adversários. Deu espaço para a Inter de Limeira, que com 1 a menos, a gente fez o jogo segundo aqui, que foi ruim o jogo, com 1 a menos ainda chegou no gol do Jandrei. E hoje, então, o Velo Clube teve muito espaço para atacar. Ô Pretzel, e aí, essa questão do Zubeldia, ela passa a ser debatida, daqui a pouco a gente vai ouvir o treinador do São Paulo, ele ainda não apareceu para a coletiva, justamente essa questão de, o Zubeldia, né, o torcedor começa uma parte a pedir a cabeça do treinador, e aí vem aquela outra parte, tá, tudo bem, mas aí coloca quem no lugar? E aí que começa a bater um certo desespero por parte de torcida do que tem à disposição e até nomes com grife, né, Pretzel? Como, por exemplo, o Tite. O Tite tá aí no mercado, ele disse que não quer treinar. O empresário falou pro Grêmio, o Grêmio tentou contratá-lo em dezembro e o empresário Gilmar Veloz avisou que ele não trabalharia no Brasil em 2025, que ele estava aguardando uma proposta da Europa, só que a temporada na europeia já tá indo pro fim, né? Exatamente. Aí você tem o São Paulo há algum tempo, inclusive quando perdeu o Dorival, na saída do Carpini, o que foi falado era que o tricolor gostava da ideia do Pesolano, né? Treinador que subiu com o Cruzeiro, depois acabou deixando a Raposa, foi lá pro clube do Ronaldo, o Valladolid na Espanha, e que estaria de saída lá para ficar à disposição no mercado. Então seriam alguns nomes: Tite, Pesolano, algum treinador estrangeiro que sempre pinta. Quem que você acha que hoje teria um perfil, Pretzel, para assumir o São Paulo caso o Zubeldia seja demitido? Primeiro que eu não acho que o treinador seja o principal problema do São Paulo, né? Eu acho que é o sistema da diretoria, né? Aliás, agora no sábado, não sei se tu viste, 10 conselheiros vitalícios serão empossados, né? Mais 10, né? Mais 10. Eu não tenho nada contra, espero eu chegar aos 80 anos um dia, né? Mas tem conselheiro com 80 anos que vai virar vitalício, hein?
Né? O São Paulo não consegue se renovar, né? O São Paulo não consegue apresentar novidades. Me falaram que a oposição, quando escolheu o Roberto Natel para enfrentar o Júlio Casares, a oposição rachou e sumiu. Então hoje tem lá 3 caras, tem 3, 4, 5 de oposição. Então não fazem barulho. A gente entrevistou aqui o Fábio, né? Fábio Machado, cara jovem, de ótimo, deu para notar que é um cara de ideias, preocupado com o São Paulo. Trabalha no mercado financeiro. Exatamente, é um cara, sabe, que se preocupa com o São Paulo. Esse é um só. Precisa de 60, 80 que nem ele para bater contra a capitania hereditária. São Paulo é uma capitania hereditária. Certo? Então, até eu tentei, viu, Puzov? Tentei que a gente entrevistasse o Ives Gandra Martins, que é do Conselho Consultivo de São Paulo, né? Sim. Só que é um grande economista, né? Considerado, é claro. Só que ele está hospitalizado, um abraço para ele, né? Porque seria uma boa entrevista também. Então é isso, né? O São Paulo tem que parar de ser uma capitania hereditária. Agora, sobre treinador, eu acho que é muito mais que apenas trocar de treinador. A diretoria ela é muito omissa. A diretoria ela chega a ser maquiavélica em determinados momentos, né? Porque ela fica só sentada esperando acontecer, né? A gente fez tudo que o treinador pediu. Ah, é? Será que fizeram? Então é isso que chama atenção. E a torcida também já se deu conta disso. Que hoje a diretoria é pior do que o trabalho do técnico. É o que a gente imagina, eu não sei se tu concorda também. Então só trocar treinador, ficar trocando treinador toda hora, troca, aí eu acho que não vale, né? Por falar em treinadores, o Beldia já preparado para iniciar a coletiva lá em Brasília. Vamos acompanhar depois do empate. 3-3 São Paulo e Velo Clube no Mané Garrincha. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal está se posicionando ali para a primeira pergunta. Terminou Brasil e Argentina, viu? 1-1. 1-1. Decisão do título domingo. E teve uma confusãozinha. Confusãozinha para variar. Decisão do título domingo, o Brasil tem um saldo melhor. Mas é Brasil e Chile e Argentina e Paraguai domingo. Bom, ainda aguardando o início da coletiva do técnico Luiz Zubeldia. Estou até acompanhando aqui as imagens, está coçando a cabeça, tal, né? Sabe que vem chumbo grosso, sabe que as críticas aumentaram bastante. Eu acho que agora sim. Acho que agora vai o Zubeldia. O pessoal está fazendo ali os últimos ajustes para que os repórteres possam ali perguntar ao treinador do São Paulo e ele possa responder lá em Brasília, onde o São Paulo jogou 2 vezes essa semana e não venceu nenhuma, em 2 empates, um 0-0 contra a Inter de Limeira e um 3-3 contra o Velo Clube hoje. Agora há pouco, esse jogo movimentado, mas que o torcedor são paulino acaba ficando na bronca. Eu não sei se a gente está sem o microfone dos repórteres, que o Zubeldia ainda não começou a falar. Eu não sei se é um problema. Agora sim. Agora vamos lá, vai começar. Saber de você, com tantos jogos em sequência, por que a decisão, e com o clássico também final de semana, por que a decisão de usar os titulares hoje? E também sobre o clássico, eu queria saber se a grama sintética vai ter algum peso na escalação, tendo em vista que hoje o Lucas e o Oscar são os 2 principais jogadores, ficaram em campo o tempo inteiro. Primero porque considerábamos que los 3 puntos de hoy eran muy importantes para estar más perto de clasificar primero y después, por supuesto, finalizado el partido, ya pensar en el clásico. Simplemente eso. Para nosotros era importante estos 6 puntos acá en Brasilia. Claramente no hicimos bien las cosas y solo cosechamos 2 empates. Y aquí no hay ningún tipo de excusas de parte mía ni de los jugadores. Simplemente no fuimos capaces de cosechar más puntos en esta estadía aquí en Brasilia. Mucho se habló de salir del Morumbis, pero no pasa por ahí. Es una responsabilidad nuestra, deportiva, y bueno, ahora tenemos que seguir compitiendo, luchando para clasificar primero en lo posible y entrar a fase de quarto de final. Nescafé Farmers Origins Brasil. Deixe nossas origens te inspirarem. Descubra as origens. Después veré bien cómo están todos
Veré el tema del gramado, siempre es un condicionante, sobre todo en periodo de preparación y sobre todo con jugadores que por ahí han tenido algún episodio allí, no es fácil. Después en instancias finales, por supuesto, ya es otra cosa, pero en etapa regular, como está aconteciendo ahora, tenemos que evaluar bien el tema del gramado. Por eso la prioridad era poder hacer el mejor partido posible hoy, y bueno, y después sí veré en torno a cómo están recuperados, en torno al gramado y demás, tomar decisiones, ¿no? Nos quedan 9 puntos. Que as críticas Si aumentaram no me equivoco, bastante, acho que agora sim. Acho que agora vai. ¿A cuánto estamos en Horizontino? A 3 puntos, ¿no? O algo así. Entonces tenemos que pensar ahora en el domingo y no más allá, ¿no? E 3-3 contra o Velo Clube hoje. Agora há ¿Lo de pouco. Jandrei? No te entendí. Segundo empate do São Paulo aqui na capital. No jogo contra a Inter de Limeira você colocou o Rafael no gol e hoje optou pelo Jandrei. Eu queria que você justificasse essa escolha no jogo de hoje. Mirá, Jandrei en la etapa pasada, cuando aconteció un problema con Rafa, Jandrei tuvo que participar, Jandrei tuvo que ayudarnos, Jandrei arrancó de menos a más, Jandrei arrancó cuestionado cuando yo tomé aquí. Jandrei al principio de los primeros partidos había mucha duda sobre él y después él se encargó con buenas actuaciones de ayudar al equipo. Entonces, si bien estamos compitiendo porque queremos llegar a instancias finales y a partir de ahí aspirar a ganar el Paulista, es un deber que tenía de poner ciertos jugadores para que tengan minutos, para que muestren, para que ayuden. Y yo no creo que haya pasado el resultado por Jandrei. No, es injusto totalmente el análisis. Es injusto totalmente. Ahora, después yo sé bien cuál es el nivel muy bueno que puede tener Jandrei porque lo demostró el año pasado. En un momento importante del Brasilerao. Entonces, a veces hay que convivir con las críticas, convivir con malos momentos, convivir con... es parte de estar en un equipo grande. Así que no me gusta señalar cuando ocurre esto a un jugador y mucho menos a Jandrei. Isabedia, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. 2 em 1 para você. No jogo contra o Mirassol, apesar da vitória, você foi questionado quanto à parte defensiva do São Paulo. Como é que você avalia a fragilidade defensiva do São Paulo, tomando 3 gols hoje contra o Velo Clube? E sobre a sequência também, cara, há uma desconfiança grande por parte do São Paulino, no geral, com esses empates que hoje o São Paulo teve em Brasília nessa semana. Como é que você lida com essa confiança e essa sequência de respaldo no comando do São Paulo? Mirá, si te hacen tantos goles porque algo estamos haciendo mal, por supuesto. Por supuesto. No, es imposible tener una estadística de tantos goles en contra y decir, no, estamos defendiendo bien. Es imposible. Claro está, el primer gol decir, bueno, 2 conexiones, era lo que ellos hacían, ¿no? Cruzamiento y cabezazo, era la única estadística que se repetía en todos los partidos. Puede haber algo de mérito de él, puede haber, pero ya acredito que segundo y tercer gol ya se lo facilitamos nos. Y en otras ocasiones también no hemos defendido bien, digamos, en el transcurso del Paulista. Yo no tengo dudas de que vamos a defender mejor, de que vamos a buscar un equilibrio y lo vamos a encontrar el equilibrio. Por supuesto que jugar cada 2-3 días no te permite poder trabajar y atender esa cuestión
con 1 o 2 sesiones para practicar ciertas cuestiones que uno cree que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de la competencia. Entonces es difícil corregir eso ahora. Entonces tenés que ir compitiendo con aciertos, errores, trocando. Y es un poco lo que nos pasa a o a la mayoría de los equipos que estamos jugando esta competición. Y sobre todo el paulista, que es más duro que por ahí en otras regiones. Entonces hay que transitar este momento que no es el ideal para todos, no, porque por ahí uno pretendía tener 4 o 5 puntos más para estar más tranquilo. Pero bueno, tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que hacer todo lo posible para que estos 3 partidos los podamos jugar mejor, defender mejor y poder cosechar puntos para entrar a instancias finales. Yo no tengo duda que en instancias finales, una vez estando en instancias finales, el equipo va a agarrar más confianza y por supuesto ya es otra parte del campeonato. Y para el comienzo de Brasilerao, comienzo de Copa Libertadores, comienzo de Copa Brasil, tampoco tengo duda de que el equipo va a tener más equilibrio, que es la idea, ¿no? Pero para eso se necesita también días de trabajo, días de no competición y más de trabajo para poder equilibrar cosas que uno va viendo que se repiten y que es difícil equilibrarla de un momento a otro. Entramos en un momento, yo creo que hoy el segundo y el tercer gol es más consecuencia de nerviosismo, de inseguridad que otra cosa. Entonces yo creo que eso con días de trabajo, con días de calma, cuando hagamos un juego y no nos conviertan, ir tomando confianza, que pasó el año pasado en un momento de mi llegada, no tengo duda que lo vamos a recuperar y por supuesto daremos otra versión más equilibrada, más segura, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Tener un equipo más seguro tanto en ofensiva como en defensa. Bom dia, novamente Romulo Maia aqui, canal Arnaldo Tironi. Queria que você falasse um pouquinho sobre a pressão. Os times têm jogado muito pressionando o São Paulo na saída de bola, isso tem machucado, digamos assim, a equipe de São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que você pretende fazer, você falou da questão da defesa, mas como fazer para essa pressão tática, para o São Paulo conseguir sair mais disso, para conseguir ter melhores jogos, e também sobre o Caleri, né, que por mais que não esteja fazendo tantos gols, tem sido um jogador muito importante, tem criado muitas chances claras, é o jogador hoje que mais criou chances claras no São Paulo, são 3 assistências na temporada, e se teve algum motivo para ele sair no intervalo, você já estava pensando em poupar ele, já que o jogo estava 2-0 e tem o clássico agora no domingo para ser jogado. Yo he falado desde el principio que hay una cierta planificación, teniendo en cuenta el contexto, minutos de jugadores, porque en 2 o 3 días tenemos otra competencia, en 2 o 3 días otro partido, y por supuesto vamos tomando decisiones un poco de antemano, preestablecidas, y otras momentáneas, ¿no? En el caso de Jonah Caleri y Díaz estaba planificado así, y en el caso de Pablo Maia también, porque había jugado 90 minutos y es un jugador que es indispensable para la organización, porque es el jugador que más característica de equilibrio puede tener de los volantes. Entonces un poco estaba planificada esa cuestión más allá del partido, ¿no? Así que ahora, como falé recién, tenemos que calma para ver cómo están todos y bueno, e ir al clásico con lo mejor que tengamos. Bom dia, Marcos Santos aqui da TV Band. Eu tenho 2 perguntas em uma. A primeira é sobre esse curto período de tempo entre os jogos do São Paulo. Por exemplo, no sábado jogou com o Bragantino, na segunda com o Inter de Limeira, hoje com o Velo Clube, domingo com o Palmeiras. Você acredita que isso pode ter atrapalhado um pouco o desempenho do time? No, está bien, lo que você está falando está bien. Es una descripción del calendario, ¿no? Pero nosotros ya está, los argumentos que he falado ya están a la vista. Lo más importante en esta situación es hacerse cargo de no tener
mejores resultados ahora en estos 2 partidos, es lo más sano para todos. Es lo más sano. Por supuesto estamos en un periodo de preparación, por supuesto apuntamos a que el equipo vayan teniendo todos minutos, de que ningún jugador se nos lesione, que es lo más importante en esta etapa, pero queremos ganar el Paulista. Está difícil, como sabíamos que iba a ser difícil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. En un momento, por la acumulación de puntos, pensábamos que teníamos 6 puntos aquí y ya prácticamente ganaba en Brasilia. Bueno, no. El fútbol te da un cachetazo y te pone de vuelta los pies sobre la tierra. Entonces, ahora tenemos que seguir sin excusa, ya está, el calendario estuvo, tenemos un buen plantel, a quien le toque jugar tiene que demostrar y tenemos que hacer un muy buen Paulista. Un muy buen Paulista significa clasificar en lo posible primero, para después entrar en instancias finales y por supuesto ganarla. Es esa la única verdad que eu tenho com respecto ao presente. A última pergunta, se me permite ainda, é sobre a atuação do Luciano. Ele voltou, começou jogando, fez 2 gols importantes. Queria que você comentasse sobre a atuação dele e a importância dele para o time. Quando estão os 4 juntos, acontece de que uno asiste, otro convierte, ¿no? Creo que Luciano hacía un par de juegos que no estaba convirtiendo. Bueno, hoy volvió a convertir, asistió Caleri, ¿no? En una Caleri, en la otra, si no me equivoco, Díaz. Entonces, es importante porque esa parte se ve. Esa parte, cuando están los 4 juntos, hemos convertido goles, jugando no tan bien, jugando bien. Lo que nos está faltando es el famoso equilibrio como para que no te convierta. Trae ese equilibrio. Pero como falei, jogo tras jogo no es fácil, porque entra lo emocional, tenés que trocar, no es fácil esa parte. Pero no para nosotros, para todos. Algunos lo están haciendo bien, otros no lo estamos haciendo tan bien como nos, pero la idea es mejorar, ¿no? Por supuesto. Encerramos a entrevista coletiva do técnico Luiz Zubeldia. Tá aí, ó. Zubeldia, então, direto de Brasília, depois do empate 3-3. E é aquele roteiro, né, Pretzel? O treinador começa ou a fazer a defesa do trabalho ou a projetar que vai melhorar. Não, vai melhorar, eu espero que melhore. Nosso objetivo é primeiro se classificar. Mas é impressionante a omissão da diretoria, né? Ninguém dá entrevista, né? Vem cá, antigamente, se o São Paulo perdesse pro Bragantino, se empatasse com a Inter de Limeira, empatasse com o Velo Clube, viu? Vinha o vice de futebol na entrevista, ou até o presidente. Pô, 2 pontos em 9 e outra, podem ser 2 em 12, né? Se perder pro Palmeiras. Já te deu conta disso? Domingo às 8h30 da noite, se perder pro Palmeiras, vão ser 2 pontos em 12. É que a situação do Campeonato Paulista é muito tranquila. Não perde mais a primeira posição. Dificilmente perde, né? Matematicamente ainda pode, mas dificilmente o Novo Horizontino empatou hoje empatou de novo, com o Guarani, né, Pretzel? Então o Novo Horizontino, ó, tá a 3 pontos do São Paulo, segue tudo igual. A questão vai ter um jogo o São a mais. Paulo tem uma sequência de 3 bons times que brigam por algo. Mas tem um jogo a mais. Na quarta-feira que vem o Novo Horizontino não joga, porque ele já enfrentou o Corinthians. Bem lembrado. Então a primeira colocação está encaminhada. E outra, aquele negócio de entregar para prejudicar o Palmeiras não vai dar, né? Vai ter como. Vai ter que jogar e vai ter que pontuar. Agora, claramente ele não está animado, né? Mas é aquilo que eu disse, e não é uma perseguição. É preciso conversar com o treinador. Mas essa diretoria conversa ou ela fica atrás da porta esperando o treinador, né, se posicionar ou não fazer nada, né? Então é o seguinte, ó. A entrevista dele foi protocolar, é difícil explicar, mas ninguém perguntou para ele por que ele escalou os titulares, né? Ficou com medo de com os reservas perder o jogo antes do Choque Rei, mas com os titulares não jogou nada também. O tiro sai pela culatra, né? Pois é. Será que os titulares queriam jogar? Tu entende o que eu estou dizendo? Óbvio que eles têm que jogar. São escalados, eles têm que jogar. Mas será que eles queriam jogar ou eles queriam uma preservação para enfrentar o Palmeiras, né? Porque é início de temporada. Também tem isso, a gente não sabe. Não deve ter havido um debate em relação a isso. Então acho que ele pagou para ver, né? E acabou não funcionando. Realmente não funcionando. Agora, cadê a diretoria, né? Cadê o seu Carlos Belmonte, que não pode estar onde ele está, de acordo com o estatuto do clube? Em 10 artigos. Certo? Cadê o Júlio Casares? Cadê o Rui Costa? Aliás, que não, o Rui Costa só fala para Porto Alegre. Não dá uma entrevista.
uma entrevista aqui em São Paulo. Por quê? Porque os pavões amadores, né, os abnegados, não deixam ele dar entrevista aqui em São Paulo. Então, o Carlos Belmonte, por que você não dá entrevista, né? Para falar do trabalho até agora? A omissão é impressionante também, né? E o Júlio Casares? Demais, hein, PDB? O Casares, ele pela manhã postou um story na rotina dele, né? Ali na academia, saúde e tal. Aí tem aqueles caras que ficam só de olho nas redes sociais do Júlio Casares. E aí eles foram agora há pouco para ver se ele tinha postado algo. Ele não só não postou, como ele apagou esse story de manhã. Então assim, ele some completamente, até do que ele deixou rastro no passado. De acordo com as situações. Se tivesse ganho, era festa. Ele postava no vestiário com os caras. Tá tranquilo. Como empatou e o resultado foi ruim. Até o story que não tem nada a ver com isso, sumiu. Pô, mas é até eu, né? Mas ele é bom, viu? Ele é um homem de comunicação, ele é bom. Agora, como presidente, ele tá mal. Como presidente, a nota dele é 4. Como homem de comunicação, 8. Mas que tá se comunicando mal. Só se comunica com quem, com quem não faz pergunta mais discutível, dá pra dizer assim, né? Apenas isso. Nada contra. Ele tem direito de dar entrevista onde ele quiser, mas ele só não nos dá entrevista aqui porque aqui ele sabe que ele vai ser questionado de coisas que ele não foi ainda. E muitas vezes não tem resposta. Essa que é a realidade. O Casares hoje ele tem um papel até no futebol nacional de ser um dos líderes da questão da formação da liga, né, Pretzel? Mas tomou um passa-moleque aí da LFU, né? Porque... Exatamente. Exatamente. Né? Porque, pelo que eu sei de bastidor, o Casares foi um dos que convenceu os grandes clubes a ficar na Libra, né? Meio que ironizando que a LFU não conseguiria chegar em receitas, nem próximas da Libra, né? Aconteceu o pior. A LFU ultrapassou a Libra. Essa que é a realidade. E aí como é que fica, né? O Corinthians vai ganhar mais que todos eles, né? Segundo o Marcelo Paz, não sei se você te lembra da entrevista que ele nos deu aqui, Sim. O Corinthians tem um aumento de 55% na receita. De TV, né? Exatamente. Antes da gente ir pro gabarito, Preto, a gente vai até pro intervalo antes do gabarito, mas eu queria imaginar com você o cenário seguinte, até olhando um pouco para trás das últimas temporadas. O São Paulo tem uma campanha neste Campeonato Paulista muito parecida com a campanha dos últimos anos. Até a última rodada, até a 8ª, na segunda-feira, quando o São Paulo teve o complemento contra a Inter de Limeira, o São Paulo tem a mesma campanha, tinha até então a mesma campanha de 2023, 2024 e 2022. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mesmas campanhas que começou ali a ter aquele papo de demissão do Carpini, papo de demissão do Rogério Ceni, tudo muito parecido, né? E aí a gente viu, por exemplo, no ano passado, a situação do Carpini chegando num ponto até lamentável, né, do que fizeram com ele, de que ele já estava demitido e mesmo assim ele seguiu comandando o São Paulo, né? Era essa a impressão que a gente tinha. Com o Rogério foi praticamente a mesma coisa, tanto que o Rogério goleia aquele time na Sul-Americana, me até fugiu o nome, o Cabejo, né? O Cabejo. Puerto Cabejo. Isso. E é demitido depois do jogo. Te lembra que nós conversamos antes do jogo? Sim. E eu te falei, né? A informação que eu tenho é que ele está demitido. Lembra que nós comentamos isso? Exatamente. E ele saiu logo depois do jogo. Não, saiu no dia seguinte. No dia seguinte, exatamente. Então, foram 2 cenários de que todo mundo já sabia, mas a diretoria do São Paulo, naquelas de bater no peito e falar, não, a gente não demite aqui do dia para a noite, foi mantendo à espera de um milagre que não veio. Você acha que esses 2 cenários serviram de lição para que, se no domingo o São Paulo perder para o Palmeiras, eles não vão ficar esticando mais o laço e vão mandar o Zubeldia embora na segunda-feira? Alguma possibilidade? Ou você acha que o cenário vai se repetir? O Zubeldia vai ser um morto-vivo à frente do comando do São Paulo? Essa é uma boa pergunta, viu? Essa é uma boa pergunta. Estou recebendo aqui o contato de um grande São Paulino. É verdade, viu? Foi você que me passou aquela. Viu? Tá na escuta o que me passou que o Rogério estava fora, viu? Você é muito bom, hein? Muito bom, grande São Paulino. Mas concordo contigo, não tá fácil de acompanhar o time, né? Eu acho o seguinte, ó. Sabe o que é fritura em banho-maria, né? Sabe o que é, né? Hein? Tu deixa... Sabe disso? Deixa o óleo quente ali, viu? E tu vai colocando coisas aos poucos para fritar, certo?
É o que estão fazendo com o Zubeldia, cara. É o que estão fazendo com o Zubeldia. Agora, ele botou os titulares hoje. E o São Paulo poderia ter perdido pro Velo Clube, cara. O São Paulo ficou 3 vezes na frente do Velo Clube. 3 vezes. 1-0, 2-1 e 3-2. E tomou um empate. E poderia ter perdido por 4-3, sim. Então a imagem realmente ela é muito ruim. E outra, eles ficaram em Brasília, né? Quer dizer, não teve viagem. Tiveram descanso, né? Descanso de 2 dias. Hotel bom e tal, sem nenhum problema. Toda a estrutura do mundo. Então é o seguinte, agora... Vamos lá. Quantas vezes a gente já viu esse filme? Se perder pro Palmeiras domingo, qual é a tua opinião? Se perder por 2-0 em um jogo normal, certo? Eu acho que ele não sobrevive. Acho que ele não fica. Porque aí tu cria um fato novo para 2 próximos jogos contra a Ponte Preta e São Bernardo, certo? E já prepara o time para as quartas de final. Mas aí precisa ter um nome, né? Ah, eles devem ter, né? Sempre tem, né? Dizem que não tem, mas sempre tem. O Pesolano seria uma boa? O Pesolano é um Zubeldia mais retranqueiro, dá pra dizer assim, né? É. Eu acho que o Tite nunca treinou São Paulo. Não. E já me disseram que nunca treinará. Sabe aqueles conselheiros mais antigos, certo? Sei. Aí eu perguntei por quê. Ah, porque o ano que ele estava acertado, que foi o ano de 2003, ele acertou tudo e quis trazer a comissão técnica dele. E o São Paulo tinha comissão técnica fixa, lembra? E aí assumiram Milton Cruz e Roberto Rojas. Não sei se tu te lembra. Lembro. Até a chegada do Cuca em 2004, né? Eu não sei se isso é verídico, mas já me falaram isso no São Paulo. Faz muito tempo. Pô, nós estamos falando de 22 anos, né? O Tite é um treinador vencedor, um cara competente. Disputou 2 Copas do Mundo. Não ganhou, mas disputou. Treinou a seleção brasileira. Então, nunca treinou São Paulo. O Tite aqui em São Paulo treinou o Corinthians, onde ele ganhou tudo, e treinou o Palmeiras, onde ele tem mágoa do Palmeiras, da maneira como ele saiu. Então, não dá pra dizer nada, né? O empresário do Tite disse que ele não trabalha no Brasil em 25. Bateu forte até quando o Grêmio tentou a contratação dele em dezembro. Agora, o futebol é dinâmico, né? Hoje tem uma foto dele no Instagram, não sei se tu viu, ele trabalhando com o personal trainer dele no Rio de Janeiro. Então... A figura do Muricy não poderia atrair o Tite? Do tipo, poderia. Mudei de ideia, o Muricy me ligou... Poderia. O Tite convidou o Muricy para integrar a comissão técnica antes da Copa do Catar, e o Muricy não quis, achou que não era para ir. Então agora o convite do Muricy, né? Se o Muricy entrar no circuito, aí eu acho que pode sim convencer o Tite. Você acha que o Muricy gosta do Zubeldia? O Muricy gosta do São Paulo. Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. Mas ele não é o cara que vai puxar o tapete do treinador. O Muricy foi o cara, por exemplo, que segurou a onda no começo do Carpini. Isso, e do Crespo também. Ele seguraria a onda pro Zubeldia? Mas ele segura até onde ele acha que tem que segurar. Porque ele gosta mais do São Paulo do que de outros profissionais. Concorda comigo? Sim. Ele é do São Paulo. Se ele achar que o treinador não tá fazendo, né? Não tá legal, assim, ó, ele não vai forçar, né? Tem que mandar o cara embora. Eu duvido que ele faça isso. Mas ele fica em silêncio, né? Se alguém perguntar pra ele, nós estamos pensando em mandar o treinador embora, né? O que tu acha, né? Isso. A decisão é de vocês, sabe? Entendeu? É mais ou menos um negócio político, assim, certo? Exatamente. Bom, é o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente faz aqui o gabarito para passar a régua no assunto de São Paulo. 3-3, empate contra o Velo Clube. 2 jogos em Brasília. Pretzo, só rapidinho. É uma pergunta hipotética, mas que eu acho que cabe e não é passar pano, pelo contrário, a gente está aqui expondo exatamente as questões do São Paulo. Esses 2 jogos seriam jogados no Morumbi. Teriam o mesmo resultado, você acha, de empate? O São Paulo com a torcida... Não. Não, né? Não, favoritismo muito maior. Né? Eu acho que o São Paulo faria gol na Inter de Limeira. Seria outro ambiente daí. Outro ambiente. Tem um AP MRV pro líder do BBB, tem um AP MRV pra você. Todo mundo sabe que eu adoro fazer compras no Taust. Fica pertinho de casa e eu encontro de tudo. Taust faz toda a diferença.